Este vídeo é uma linha do tempo completa dos acontecimentos do caso de Sean Combs Udire, que estiveram em alta nos meses de setembro e outubro. Neles serão abordados os acontecimentos relatados aqui no canal, seguindo os passos de Udire ano a ano. Então pegue sua pipoca e se ajeite para assistir um vídeo longo sobre o caso de Udire. 25 de setembro de 2024. The indictment alleges that Combs abused and exploited women and other people for years, and in a variety of ways. As alleged, Combs used force, threats of force, and coercion to cause victims to engage in extended sexual performances with male commercial sex workers, some of whom he transported or caused to be transported over state lines. Combs allegedly planned and controlled the sex performances, which he called freak-offs, and he often electronically recorded them. The freak-offs sometimes lasted days at a time, involved multiple commercial sex workers, and often involved a variety of narcotics such as ketamine, ecstasy, and GHB, which Combs distributed to the victims to keep them obedient and compliant. As alleged, when Combs didn't get his way, he was violent, and he subjected victims to physical, emotional, and verbal abuse so that they would participate in the freak-offs, and that Combs hit, kicked, threw objects at, and dragged victims, at times by their hair. Esse é o depoimento de Damian Williams, promotor de Nova York, na semana passada, após a prisão de Udire. Elas servem para dar uma noção de tudo o que ele está sendo acusado de ter feito, e neste vídeo a gente vai poder entender um pouco mais sobre essa história com mais detalhes. Então, a gente vai começar falando sobre quem é o Udire. Ele é um dos maiores nomes da indústria musical há 30 anos, e isso não é um exagero de dizer, um dos maiores. Ele literalmente é um dos 5 ou 10 maiores nomes de toda a indústria musical dos últimos tempos. Ele que se chama Sean Combs e já teve vários nomes artísticos, como Puff Daddy, P. Diddy ou Diddy, né? Descobriu teoricamente e ajudou a desenvolver artistas como Notorious Big e Usher. Ele ganhou 13 Grammys durante essa carreira dele, que foi muito bem sucedida, e em 2022 ele se tornou bilionário em dólar, porque em real ele já era há muito tempo. Bom, esse mesmo cara foi preso no dia 16 de setembro como um monstro, que seria acusado de vários tipos de crimes brutais e bizonhos. E essa história então começou muito antes disso. No dia 9 de novembro de 2023, a gente teve uma denúncia feita de Cassandra Ventura, que seria a Cassie, a sua ex-namorada. Ela apontou os abusos que sofreu na mão do Puff Daddy por uma década. Ele conheceu ela em 2005, quando ela tinha 19 anos, através do R&B, que é o gênero que ela cantava, e é um gênero que ele investia muito, né? E ele começou a controlar ela gradativamente, começando pelos hábitos e ciclo social, incluindo quem ela poderia não conversar e o que ela poderia contar ou não que acontecia dentro da relação deles, e depois começou a forçar ela a fazer coisas, como por exemplo usar drogas e participar de situações sexuais que ela não queria. Bom, quando ele fazia isso, ele filmava a situação para depois, chantageando a pessoa e ameaçando de expor aquelas imagens, conseguir fazer novos vídeos. Foi assim, inclusive, que ele conseguiu forçar ela a ter uma relação sexual com outro homem, inclusive em algumas vezes com mais de um homem por vez. Bom, e um dos casos que ela deixou muito bem detalhado foi um caso que aconteceu em 2018, quando eles já tinham terminado, inclusive. Era um jantar para poder decidir como que o casal ia seguir, quem que ia ficar com o quê, quem que ia fazer o quê, e era basicamente isso. Eles então jantaram, foi tudo ok, foram até a casa dela, porque ele insistiu para poder acompanhar ela até em casa, e quando chegaram na porta dela, ela pediu para que ele não entrasse, e mesmo assim ele entrou sem ser convidado. Lá dentro então ele beijou ela à força, tirou as roupas dela e penetrou ela sem consentimento, enquanto ela dizia não, dizendo que não queria aquilo. Ela, que como a gente falou, teve um contato com ele através da música, né, se afastou dele e também da Bad Boy Records, que é a empresa que ele tem, que é a gravadora que ele tem, e ela contou inclusive não só coisas envolvendo ela, como por exemplo outras pessoas. Para quem acompanha o rap vai conhecer o Kid Cudi. O Kid Cudi foi um cara citado nesse meio. A Cassie era que o Diddy uma vez disse que iria explodir o carro do Kid Cudi, isso porque ele soube sobre um relacionamento que ela teve com ele durante 2011, no momento que ela não tava ali com ele, né, num hiato. Então eles ficaram separados por um momento, a Cassie ficou com o Kid Cudi, e aí o Diddy, que ficou sabendo disso, ficou muito maluco, queria explodir o carro dele, e ele falou que ia fazer isso em 2011, e em 2012 o carro do Kid Cudi foi de fato explodido na garagem dele, como ele falou que ia acontecer. Então aqui a gente pode ter por que ela, a Cassie, não se sentia ali forte o suficiente para vir a público, né, e contar o que estava acontecendo. Novembro de 2023, a primeira acusação de Cassie. Bom, inclusive quando veio essa acusação lá em novembro do ano passado, que foi feito por ela, ele fez uma resposta pública através de um advogado que falou o seguinte: nos últimos 6 meses o Sr. Combs foi submetido à demanda persistente da Sra. Ventura, que é a Cassie, de 30 milhões de dólares, sob a ameaça de escrever um livro prejudicial sobre o relacionamento deles, que foi inequivocamente rejeitado como chantagem flagrante.
Ou seja, eles alegam que ela teria procurado eles durante 6 meses, nesses últimos tempos, o que é até um pouco estranho, porque a situação aconteceu em 2023, no final de 2023, e em 2018, eles já tinham terminado. Tem um hiato aí de 5 anos, né? Do porquê que só 5 anos depois ela ia se interessar no dinheiro, já que é uma pessoa interesseira, segundo eles, né? Mas segundo eles, ela teria ameaçado escrever um livro expondo ele, pediram esse dinheiro, eles não acataram, alegaram que aquilo era chantagem, entraram com um processo contra, e ela entrou com um processo também contra eles, alegando que tudo isso tinha acontecido. Quando isso aconteceu, caiu como uma bomba, mas não era bem uma surpresa lá pelos Estados Unidos. Ele já tinha meio que uma fama envolvendo isso, mas era uma fama mais brincalhona. Vou dar um exemplo. O Mr. Catra aqui no Brasil. Todo mundo falava que tinha muito filho, falava que ele poderia fazer uma putaria, perguntava pra ele, como é que funciona uma orgia, ou do tipo, mas sempre num tom de algo consensual, de algo que ele escolhia, que a maioria não vai fazer, e que era consensual. Nesse caso, ele também tinha isso. Ele tinha já essa fama de ser um cara que estava sempre envolvido em grandes festas, que as festas dele eram uma loucura e tudo mais, mas ninguém esperava que, de fato, dentro dessas festas, ou após essas festas, né, ali, né, nos afters, né, a gente tinha esses eventos onde ele explorava sexualmente algumas pessoas. Então, quando a gente teve a primeira denúncia pública, foi pro público, né, todo mundo descobriu o que tá acontecendo, e outras pessoas viram aquilo e falaram, também aconteceu comigo, vou contar a minha história. É o caso da April Lampus, que era uma estudante do Instituto de Tecnologia, no curso Fashion, né, então ela fazia basicamente moda, e naquela época, já em 1995, muito antigamente, né, gente, a gente tá falando de quase 30 anos atrás, ela conheceu o Didi como um cara já influente. Ele prometeu pra ela, inclusive, que ia abrir ali as portas do mundo da moda, que era o curso que ela tava fazendo, e de início tratou ela muito bem, mandava flores pra ela, mandava presentes e coisas do tipo, e conseguiu convencer ela a sair com ele. Então um dia, eles saíram em Soho, que é um bairro de Nova York, que é um bairro bem agitado, inclusive, conhecido, e nesse bairro tem muitos bares. Eles foram até um bar tomar um drink, e lá ele começou a servir pra ela um monte de drinks. Ela falou que inclusive bebeu acima do que queria, porque muitas vezes ele falava, vai, bebe, eu vou beber também aqui, ó, bebi, entendeu? E aí nisso ela passou dos limites e bebeu mais do que deveria. Dali, eles foram até o hotel que ele estava hospedado, que era o Millennium Hotel, que era um hotel que ficava a 9 minutos do bar que ele escolheu. Então era um local bem próximo, inclusive, né? Quando eles chegaram no hotel, ela começou a perder a consciência. Ela começou, inclusive, a perder a visão. E foi nesse tempo de perda de consciência e visão que ele começou a agredir ela sexualmente. Ela então teria acordado somente no outro dia, sem roupa, sentindo dores nas genitálias e confusa com tudo que tinha acontecido. Então ela tinha entendido que aquilo que tinha acontecido tinha sido um abuso dele, que ele tinha entendido que ela tinha liberado aquilo de alguma forma, e por isso ela perdoou ele. Então ele voltou a ter contato com ela, e ele voltou a abusar dela, forçando ela a ter relações sexuais com outras pessoas. Um dia ele levou Kim Potter lá, que é uma pessoa bem importante, que também foi agenciada por ele, que também tem a ver com a música, e que teve um relacionamento com ele longo. Essa Kim Potter teve 3 filhos dele, certo? E ele levou ela então nesse dia até o apartamento dela, forçando a April a usar a Exa junto com a Kim e fazer sexo com ela, enquanto ele assistia aquilo e se satisfazia. Em 1998, depois de muito tempo, porque tudo começou em 95 esse problema, né? Ela conseguiu distância dele, só que olha só, ela tá trabalhando num restaurante naquela época, a Kim foi até esse restaurante, alegou que a April tinha tentado envenenar ela, né? A gente não sabe se é verdade, se for, é plausível, né? Por tudo que aconteceu com a April. Mas ela alegou que a April tentou envenenar ela, pediu demissão e a April foi demitida desse restaurante. Ou seja, foi lá infernizar a vida da mulher que tava seguindo, inclusive longe da moda, que é o que ela queria de início, né? A Kim, como a gente falou, ainda tava com ele em 98, continuou até 99, se separou dele por alguns anos, até 2003, e em 2003 voltou a ficar com ele e ficou até 2007. Ela também teve uma relação abertamente problemática com ele, onde ele chegou até ela várias vezes enquanto ela tava grávida, nos 2 períodos, porque em um período ela teve gêmeos, e nesse período que ela teve gêmeos, ele engravidou uma outra mulher enquanto ela esperava gêmeos dele. Então, tipo assim, era um negócio publicamente já bem questionável, né? Mas por enquanto não era algo criminoso. Bom, então aí a situação da Cassie entrou com um processo também, que seria por conta disso que a gente contou aqui, e o namorado dela acabou recebendo um vídeo dela tendo relações íntimas com o Didi, algo que ela nem sabia que existia. Então, assim, como se fosse uma punição, né? Olha só o que eu tenho aqui. Como se fosse uma ameaça também. Posso vazar isso aqui a qualquer momento. E por incrível que pareça, a gente tá falando de 30 anos atrás e esse não é o primeiro caso dele. O primeiro caso dele, inclusive, teria acontecido lá em 1990. Quando o Didi, junto de outra pessoa importante da música, que é o Aaron Hall, né? Teriam se juntado para agredir sexualmente 2 pessoas de 16 anos. Lisa Gardner, de 16 anos, e o amigo dela, em 1990, foram até uma festa da MCA, que é uma grande gravadora que existiu, que tem, por exemplo, The Who, que é uma banda conhecidíssima,
Leonard Scourge, né, que tem aquela música do Alabama, que é muito conhecida. Enfim, uma gravadora gigantesca que inclusive surgiu lá em 1920, certo? É um negócio que existia há muito tempo, que deu uma festa e dentro dessa festa os dois seriam agredidos sexualmente dela. E essa festa teria permitido que pessoas menores de idade entrassem nela e fossem então pegas por eles, que já provavelmente teriam essa intenção. Então a Liz e o amigo dela teriam sido convencidos a ir até a casa do Hal, foram até o apartamento dele, chegando por lá de novo eles beberam, e eu acho que talvez tinha alguma coisa nessa bebida, porque todo mundo falava sobre beber, né? E ela disse que nesse momento ela perdeu a consciência também. O Didi agrediu ela sexualmente. No caso dela, ela não adormeceu diretamente, ela se manteve consciente durante todo o processo, né? E ela ficou em choque, nua, em cima da cama. Levou um bom tempo para ela retomar a consciência, né? Nesse processo. Quando ela retomou, ela se vestiu. E nesse momento, o Hal então entrou no quarto, lutou contra ela e violentou ela mais uma vez. E olha que doideira, o Didi teria procurado ela porque ele estaria interessado numa amiga dela, certo? E não queria que ela contasse isso que tinha acontecido. E para poder colocar medo nela, ele pegou ela pelo pescoço e teria sufocado ela, tá ligado? E desmaiado ela nesse momento. Então, tipo assim, naquela época já era utilizado de violência para poder calar as pessoas, né? Um outro caso que também foi denunciado é o de Joy Dickerson Neal, né? Que também sofreu com ele em 1991, quando ela foi levada de uma festa da faculdade onde ela tava para bares, que era um processo que ele fazia, depois para casa dele e depois caiu no mesmo ciclo, sendo explorada por ele e teve um vídeo que foi filmado e vazado como vingança, porque ela prometia denunciar ele. Então, tipo, ele controlava muito bem essas pessoas com reputação, basicamente. E tudo isso que a gente falou foram casos que surgiram dessa denúncia da Cassie que aconteceu em novembro do ano passado. Além disso, a gente tem muitas outras denúncias, como por exemplo, festas malucas que ele fazia, e que aí tinham duas partes, que tinha uma primeira parte que era uma festa mais ok, uma festa comum, né, onde pessoas muito importantes iam, porque como a gente falou, ele era dono de gravadoras, ele era dono de grupos, ele era dono de marcas, ele era dono de projetos, então muita gente ia por lá para poder em algum momento ser convidado para algo, né? E nessas festas, no after dessas festas, depois delas, a gente tinha esses eventos privados onde ele fazia todo tipo de coisa. E qual que era o lance? Quando a gente tinha uma pessoa importante por lá, teoricamente, ele filmava essa pessoa, fazia imagens dessa pessoa cometendo alguma coisa que era errada, para depois extorquir essa pessoa para usar o poder dela para conseguir o que quisesse. Por exemplo, eu vou pegar aqui a imagem de tal cara, que é o chefe de tal gravadora, certo? Para eu pegar uma imagem dele, chantagear para tal mulher que eu quero dentro da gravadora dele, um dia vir aqui para poder fazer o que eu quiser com ela. Tá ligado? Então ele fazia algo que era muito parecido com o que o Jeffrey Epstein fez, né? Que inclusive era fraudar flagrantes. Então, tipo, você pega uma pessoa importante, bota na sua casa, fala que vão ter mulheres bonitas por lá, contrata uma garota de 16 anos, coloca uma taça de vinho na mão dela, como se ela fosse uma maior de idade, coloca próximo do cara e faz uma foto dos dois juntos. Depois fala, eu tenho uma foto sua com uma menor de idade bebendo numa festa. E assim você consegue fazer esse cara levar pessoas para uma próxima festa. Então essas festas malucas tinham duas partes, que era uma primeira parte que era comum, uma festa comum, que aí podia ser mais maluca porque os caras têm mais dinheiro, né? E aí eles podem pagar basicamente pelo que bem quiserem, né? E tinham esses after que aconteciam de tudo. O Damian Williams, que é um dos promotores do caso, né? Disse que o Didi criou um sistema baseado em violência para obrigar mulheres a longas relações sexuais com garotos de programa. Longas relações é um detalhe bem importante porque ele é descrito pelas vítimas. A própria Cassie contava que isso podia durar inclusive dias. Podia ter uma festa, por exemplo, pública, depois um after que durava dias, onde a pessoa era obrigada a continuar transando e quando não tinha mais o pique, ele injetava uma droga na pessoa, que era como se fosse um êxtase líquido na pessoa, para ela continuar com o pique e continuar fazendo aquilo, de uma forma obrigada. E só ele aproveitando de toda aquela situação. Um outro detalhe que viralizou agora recentemente é que ele tinha mais de 1000 frascos de óleo de bebê em casa. E segundo a Cassie, que fez a primeira denúncia, é porque isso fazia parte do fetiche dele. Ele cobrava que ela se molhasse com aquele óleo antes de qualquer tipo de situação. E ele exigia tanto do corpo das pessoas, literalmente, seja sexualmente ou seja com violência, né, seja batendo nelas, que muitas vezes a pessoa tinha que permanecer um bom tempo escondida para não demonstrar o que ele tinha feito com ela. Então a pessoa era drogada, usada como queria e por um bom tempo ainda aprisionada, e quando era libertada, ela era ameaçada por ele. Era um sistema realmente bem complexo que ele repetia inúmeras vezes. Inclusive a gente pode falar com um pouco mais de certeza que isso aconteceu porque segundo Emily Jones, que é uma das promotoras do caso, o governo tem uma enorme quantidade de evidências, incluindo testemunhos, fotos, vídeos e mensagens que narram as situações. A maioria dessas coisas, obviamente, a gente não tem acesso, mas um registro que está sendo usado no caso vazou. Nele, o Didi é visto agredindo brutalmente a Cassie, que é a sua ex, né, em um hotel em Los Angeles em 2016. Ele agride ela, joga um vaso nela e arrasta ela por um corredor. A própria Cassie diz que nesse dia, o Didi tinha forçado ela a transar com prostitutos, enquanto ele ficava assistindo e seria um desses dias dele de abuso. Quando ele dormiu, ela tentou ir embora, mas ele acordou quando ela estava saindo e foi atrás dela. E foi assim que então a gente viu esse vídeo. Já na versão do Didi, a
briga foi provocada por Cassie, que encontrou provas no celular do Didi de que ele teria mais do que uma namorada. A defesa dele disse que ele estava dormindo quando a Cassie o acertou na cabeça com o celular e saiu do quarto com todas as roupas dele, e que ele estaria tentando recuperar suas roupas quando fez tudo o que fez. Porém, os próprios promotores já contestaram isso, dizendo que o Didi poderia tentar resolver a situação de outra forma, ainda mais ele sendo um cara bilionário, né? Roupa não é um problema pra ele. Liga aqui, manda alguém buscar, pronto, né? Inclusive, a promotoria apurou que ele teria subornado o hotel e 3 dias depois, o vídeo das câmeras de segurança teriam desaparecido por conta desse suborno. E como todo mundo sabe, essas histórias também envolvem pessoas que são muito famosas. Em 2004, por exemplo, Dawn Richard, do grupo Dante Kane, conheceu o Didi em um teste para a 3ª temporada de uma série que ele fazia, que era Make the Band. Segundo ela, na audição, ele apelidava cada um com um defeito que ele encontrava. Então, se tinha o nariz, era nariguda, gorda, não sei o que, tal. Meu Deus. E ele era uma pessoa altamente escrota desde o início e desde a primeira vez que ela viu. Bom, quando ele montou um time para ser uma banda, as pessoas que foram escolhidas foram forçadas a emagrecer. E como que você força uma pessoa a emagrecer? Não dando comida para ela e trancando ela. Então, recorrentemente, eles eram forçados a treinar por 48 horas ou mais, sem comida, sem água ou descanso. E ela conta que em qualquer brecha que ele tinha para tocar no corpo dela, ele tocava. Então, por exemplo, ele falava, essa roupa tá feia. Ele vinha e pegava no peito dela, pegava na bunda dela, se aproveitando da situação. Em 2009, o grupo Dante Kane, que era o grupo que ela fazia parte, né, se desfez e surgiu um novo grupo, que era o Dirty Dirty Money, que tinha ela, tinha ele e tinha a Kalena Harper. Um dia em Los Angeles, a Dawn Richard viu o Dirty espancando a Kalena Harper, isso porque ela não estava fazendo bem feito os ovos dele. Então ele ficou muito bravo com ela, o negócio foi crescendo muito rápido, mostrando como que ele explodia, né? Ele começou gritando com ela, depois pegou a frigideira com os ovos, tacou na cabeça dela, depois partiu pra cima dela, começou a bater na cara dela, ela caiu ali sobre os degraus da escada. Nesse momento ele bateu nela contra a escada e continuou batendo nela enquanto arrastava ela por essa escada. Então ela viu aquilo, ficou altamente chocada. No outro dia ele saiu, voltou com flores e chocolates, tanto para ela quanto para outra, certo? E disse que naquele dia nada tinha acontecido e que se alguém falasse sobre aquilo e que se alguém soubesse daquela história, teriam consequências. Então, por isso que ela também não falou na época, com muito medo dele. Ela também viu muitas agressões dele com a Cassie, disse que muita gente importante também viu. Ela contou que já viu a Cassie sendo sufocada em uma van, onde ele pegou ela pelo pescoço, jogou no chão e começou a bater no rosto dela. Ela falou que ele também já socou o rosto dela em uma festa e que ela já foi agredida inclusive em um jantar com a presença de muitos famosos, como a gente falou, incluindo o fundador da Interscope Records, que é uma grande gravadora que envolve aí outras pessoas famosas, né? Esse cara que é o criador, o fundador, né, o Jim Lovine, teria fechado um acordo de $50 milhões com ele naquele dia, viu a situação, viu ele batendo na Cassie, todo mundo viu, né? Todo mundo ficou em choque, mas não reagiu a isso. Continuou com o contrato, tanto é que a Interscope agora também é ré nesse processo. Um outro tópico importante que viralizou é sobre uma tal fita de $500 milhões que ele teria e que ele estaria tentando vender na Deep Web. Quem falou sobre isso há algum tempo já foi a Jaguar White, que é uma compositora considerada polêmica, porque ela já toca nesse assunto há algum tempo, né? E ela disse que várias celebridades foram incluídas nas imagens que seriam feitas daquela forma que a gente falou. Convida o cara para um negocinho aqui, piora a situação sem o cara saber, filma ele e força ele a participar de mais coisas, né? Então lá a gente teria o Justin Bieber, Chris Brown, Rihanna, Nicki Minaj e Drake, segundo ela. Ela conta que em certo ponto da carreira, quando ela soube de toda a sujeira que tava rolando, envolvendo o Diddy e também o Jay-Z, que eram os patrões dela naquela época, né? Ela teria tentado se impor diante deles, mas ela sofreu retaliações. Ela disse que o Jay-Z naquela época prometeu aniquilar a carreira dela e que por isso ela sempre teve portas fechadas ali em diante. E como ele faria para não ser investigado então? Bom, ele pagaria a polícia, ele pagaria a justiça e ele pagaria muita gente do governo para nunca ser investigado e nunca ser pego. Inclusive, segundo ela, na prisão recente do dia que aconteceu agora no dia 16, os policiais não sabiam na casa de quem eles estavam indo, porque caso a polícia soubesse, algum policial de dentro poderia sabotar e ele poderia fugir antes da chegada da polícia. Olha que doideira, cara. Agora, iremos trazer novos segredos, que passaram despercebidos no início da repercussão do caso, com denúncias de homens e mulheres que acabaram passando pelas mãos de Diddy, e também com histórias que surgiram dos anos 90. Bom, a gente já falou de diversas acusações contra o Diddy, mas aqui a gente tem uma que ainda não foi citada. É de uma denúncia feita na terça-feira por Talia Graves, mulher que hoje tem 48 anos. A acusação dela é contra o Diddy e o seu ex-segurança Joseph Sherman. Ela alega que foi dopada e violentada pelos dois em 2001, quando ela tinha 25 anos. O caso teria acontecido em Nova York, em um estúdio da
Bad Boy Records, que é a gravadora do Diddy. Ela diz que desde então sofre de transtorno de estresse pós-traumático, tem pesadelos e flashbacks daquele momento, que é um momento que obviamente ela queria poder esquecer. E ela deu uma coletiva de imprensa na terça-feira para poder falar da denúncia, e segundo o processo, quando isso aconteceu, ela tava nessa festa porque ela tava namorando um funcionário do Diddy. Então, o cara, sem nenhum tipo de escrúpulo pra nada, né? Então ela alega que recebeu uma bebida batizada e ali tinha alguma coisinha que fez ela perder a consciência. Quando ela acordou então, ela percebeu que estava amarrada e que tinha sido violada. Ela recuperou a consciência, começou a gritar e nesse momento ela ter sido de novo ali violentada pelo Sherman, que seria o segurança dele, que inclusive teria jogado ela contra uma mesa de sinuca e depois o Diddy teria continuado essa agressão. Ela disse que obviamente desde aquela época ela vinha sofrendo muito, mas que tudo piorou em 2023, quando ela descobriu que supostamente tem um vídeo gravado da situação e que o vídeo teria sido compartilhado e vendido com material adulto como se fosse uma cena de algo comum, não ali uma agressão. Né? Então esse caso apareceu agora e pra vocês verem, a gente apareceu na terça-feira, a gente já tinha feito um vídeo sobre, né? Então é uma atualização que não tinha como a gente falar antes, porque ela não existia, e a gente deve ter mais situações do tipo vindo por aí. No segundo caso, a gente também teve uma atualização recente, que é o caso do Derek Lee Cardellon Smith. Esse cara aqui é um caso bem explícito de tudo que tá acontecendo com o Diddy agora, mas ele é do início desse mês de setembro, ele já tem um tempinho aí. O Diddy foi condenado a pagar mais de 100 milhões de dólares, ou 562 milhões de reais, a Derek Lee Cardellon Smith, que moveu um processo de abuso sexual contra ele. A história é totalmente bizarra. O Derek acusou o Diddy de novo de tê-lo dopado e depois abusado dele em uma festa que aconteceu em Detroit em 1997, de novo em um evento também, né? Começam a se repetir padrões. E os dois, antes da situação, estariam juntos com outras duas mulheres tendo relações sexuais, quando o Diddy começou a tocar a bunda dele. Naquele momento ele não gostou da situação e logo em seguida ele teria desmaiado após consumir uma bebida que foi oferecida pelo próprio Diddy. Ele disse que quando acordou então, viu o Diddy tendo relações sexuais com uma mulher e que ele teria tocado no Derek e falado, também fiz isso com você. Então, cara, doentio, né? Pesado. O Diddy não respondeu a esse processo na justiça, e então ele foi julgado à revelia, que é quando o cara não responde e ele não tem defesa. Ele foi condenado, como a gente falou, e ele deve pagar uma parcela de 10 milhões de dólares por mês pro Derek até quitar essa dívida. Muita coisa, né, mano? Porém, a defesa do Diddy disse que vai recorrer e chamou o Derek de criminoso, e inclusive ele é mesmo. Isso porque no momento ele tá preso, tendo sido condenado 2 vezes por conduta sexual criminosa. E nesse caso aqui, talvez a gente tenha uma pessoa que é culpada por outros casos, mas que nesse caso foi uma vítima do Diddy, né? Nosso terceiro ponto que a gente vai destacar é sobre o diploma que ele ganhou da Universidade de Howard. Pra quem não conhece, ele frequentou essa universidade de Washington, né, entre 87 e 89, e na época ele saiu do curso de gestão sem concluir para poder focar na carreira musical dele. Como a gente já sabe, né, a carreira musical dele foi muito bem, deu muito certo, e em 2014, quando ele tinha 44 anos, ele foi chamado de volta lá para ser homenageado, e ele ganhou um doutorado honorário. Então ele, além de formado, né, ganhou um doutorado. Nesse mesmo dia, ele fez uma doação para a universidade de $1 milhão. Porém, em junho desse ano, quando a gente teve aquele vídeo dele agredindo a Cassie no hotel sendo vazado, a universidade já se posicionou, revogando o doutorado dele e devolvendo a quantia de $1 milhão. Um quarto fato aqui é algo que realmente eu não vi ninguém citando em nenhum momento, né? E é um caso oficial que envolve de fato muita gente e vítimas fatais. O Diddy, antes de se envolver com a música de fato, né, já organizava outras festas e fazia festas muito grandes. Como a gente explicou aqui no vídeo de ontem, ele foi um cara que estagiou dentro da Uptown, né? E em 91 ele tava com um cara que era muito grande, que era o Heavy D, e ele usou desse cara, da fama dele, para poder fazer um evento beneficente, para poder arrecadar fundos e doar para aqueles que tinham HIV naquela época. Então foi marcado um jogo de basquete beneficente e um show de rap em um ginásio de uma universidade, que ficava em Nova York. A procura pelo evento foi muito grande, naquela época o Heavy D estava realmente muito em alta, e então a gente teve cerca de 5.000 pessoas aparecendo por lá. Só que o ginásio só tinha capacidade para 2.730 pessoas. O que a gente teve então foi um grande tumulto e 9 pessoas faleceram, enquanto 29 ficaram feridas. Uma investigação que foi feita pela prefeitura de Nova York então apontou que o Diddy, que estava organizando o evento, teria contratado seguranças inexperientes e que eles não teriam capacidade para poder cuidar e proteger as pessoas que estavam naquele evento. E enquanto isso, a defesa dele alegou que ele não seria responsável pela segurança do evento. Dá pra acreditar? O cara não é responsável, né? Aí não tem como, né, também. Ele, no caso, não era nem o artista, pessoal. Não é como se ele fosse o Heavy D que tava lá se apresentando, né? Ele é o cara que tava organizando o evento. Então ele tinha que trazer era obrigação, a segurança, né? E naquela época, nenhuma acusação criminal foi feita diretamente contra ele, mas ele tava no meio do bolo da organização do evento, que foi processado pelas famílias das vítimas, junto com a universidade e a cidade. O caso, então, foi resolvido com um acordo de $3,8 milhões, do qual o Diddy teve que arcar com 20% ou $4 milhões. Ou seja, um caso bem antigo mesmo. Pra vocês terem uma ideia, em novembro
98, 7 anos depois já, ele deu uma entrevista sobre, ele falou que todo dia ele pensava sobre isso, que isso de alguma forma tinha estragado a vida dele, e ele sempre carregou essa marca com ele. E o quinto fato é sobre a prisão onde ele tá, é o Centro de Detenção Metropolitano de Brooklyn, né, conhecido como MDC, que fica em Nova York também, e é uma prisão conhecida por ter recebido alguns famosos já, como por exemplo, o R. Kelly. E nessa cadeia, inclusive, tem uma seção que é específica para esse tipo de preso. Segundo o New York Times, nesse momento, o Diddy tá dividindo ali um quarto com Sam Bankman-Fried. Esse cara é o fundador da FTX, que é uma empresa de criptomoedas gigantesca, que foi responsável por aplicar um golpe de mais de 10 bilhões de dólares recentemente. É um cara bem grande, bem famoso também. Né? O caso continuou crescendo e ganhando detalhes, como por exemplo o advogado de acusação Tony Buzbee, que disse ter recebido mais de 12 mil denúncias, validado pelo menos 120 delas, e ter vídeos e fotos de Diddy e outros famosos nessas festas de abuso. A gente teve ao todo 120 novas acusações de agressão sexual contra o Diddy desde aquele último vídeo. Quem trouxe essa informação foi o advogado Tony Buzbee. Ele representa então essas 120 supostas vítimas e ele deu uma coletiva de imprensa para poder explicar o que está acontecendo. Ele disse que as acusações incluem agressão sexual violenta, sexo facilitado com substância controlada, ou seja, dopar alguém para conseguir isso, né? Disseminação de gravações de vídeo, então ele utilizava os vídeos que ele tinha das imagens, inclusive para poder amedrontar as pessoas e mantê-las caladas, e abuso de menores. Inclusive, o advogado disse que coletou fotos, vídeos e textos. Buzbee disse que das 120 pessoas, 60 são homens e 60 são mulheres. Também disse que 25 desses acusadores eram menores de idade na época e um deles tinha apenas 9 anos. Pra gente ver que os crimes são realmente extensos, né? E vão muito além, por exemplo, daquilo que a gente pensava de uma after party, né? Que era uma festa após uma outra festa e que ia piorando e algo do tipo. Pode envolver, inclusive, aliciamento de menores e realmente muito menores, 9 anos. E além disso, o Tony disse que mais de 3 mil pessoas foram pessoalmente ao escritório dele com acusações contra o Diddy. Imagina, gente, 3 mil pessoas em um período de menos de 30 dias, indo até o mesmo local pessoalmente, levando em conta que esse cara pode estar em todos os cantos do mundo, certo? Porque ele é uma pessoa bilionária, porque ele é uma pessoa que tem contatos. Ele já pode estar na China, no Japão, em Londres, já pode estar em Berlim, já pode estar aqui no Brasil, já pode estar em todos os locais do mundo. Então, tipo, imagina o tanto de gente que pode estar envolvida que não foi pra lá e mesmo assim a gente chega num número desse tamanho, um número de 3 mil pessoas indo pessoalmente fazer uma acusação contra ele. Inclusive, o advogado já trouxe um primeiro dado que mostra um padrão da escolha dele para vítimas, né? 62% das pessoas que estão acusando o Diddy nesse momento se identificam como pessoas afro-americanas. Ou seja, de novo, mais um caso onde tem alguém que explora de pessoas e busca esse padrão em específico, né? Que são as pessoas negras, e aí a gente pode buscar vários tipos de contextos, né? No caso, por exemplo, do Jeffrey Dahmer, é porque ele sabia que o policiamento para uma pessoa negra é um policiamento diferente para uma pessoa branca, e que a injustiça pode durar por mais tempo. E ele contou com isso e conseguiu, inclusive, caminhar muito tempo por conta disso. E aqui a gente vê o nível que pode chegar, porque se trata de uma pessoa negra. Se trata de um cara negro se aproveitando de uma situação dessa para continuar estendendo uma situação que prejudica os negros. O Tony também trouxe alguns detalhes, como por exemplo de uma mulher que teria sido levada de avião para Nova York para uma festa, e ali ela teria sido dopada através de uma bebida, né? O jeito clássico. Teria sido levada então para uma sala privada e supostamente nessa sala privada estaria o Diddy. E nesse momento, nessa sala reservada, ela teria sido violentada não por um homem, mas por vários homens, que inclusive é um padrão. A gente contou lá no primeiro vídeo que o padrão dele era de pagar prostitutas, de garotos de programa, para poderem fazer isso com mulheres ou com homens. Tanto é que também as vítimas são 50-50, né? Metade homens e metade mulheres. Ele também falou sobre um outro caso de uma jovem de 20 anos que teria recebido um convite para uma festa em um hotel e ela disse que bebeu algo, de novo, mesmo padrão, e não se lembra de mais nada depois disso. Bom, ela teria sido levada ao hospital e lá ela ficou consciente. Quando ela voltou a ter consciência, ela descobriu que os médicos encontraram tanto pó quanto tranquilizante de cavalo no sangue dela. Nossa. Coisas que, obviamente, ela não lembrava de usar. Inclusive, o advogado falou que várias das vítimas têm isso como padrão. Elas passaram por testes logo depois que tiveram um ataque, então elas procuraram autoridades, né? O que é um agravante, fizeram testes e tiveram comprovação de presença de alguma substância que elas não se lembram de ter usado. Ainda o advogado Tony trouxe ali uma coisa importante que muita gente está pedindo, que é a confirmação de que existe uma lista de cúmplices que vai ser divulgada. Ele falou que vai divulgar essa lista. Muita gente aponta que poderia ser uma manobra, que é normal nesse tipo de caso, né? Para o advogado manter a atenção de todo mundo, para manter a pressão sobre o Diddy e não ter algum tipo de negociação e ele sair pelos fundos da cadeia enquanto todo mundo se distrai com o caso, entendeu? Então vamos manter a pressão, vamos mostrar que a gente tem uma lista de cúmplices, que são pessoas poderosas, inclusive ele falou que tem muita gente que é mais famosa que ele, mais poderosa e mais suja que ele, inclusive. E pra gente ter uma ideia de tudo que a gente tá falando, a gente tá falando de um cara que desde 1990, há 34 anos atrás, já era uma pessoa conhecida, já era uma pessoa que lidava com festas semanais, às vezes aconteciam literalmente diariamente essas festas. É um cara que era conhecido por isso, muita gente achava que ele era só
um cara que gostava disso, foi descobrindo depois que não era bem assim. Apareceram inúmeras reclamações de tempos diferentes, lá do início da década de 90, do início dos anos 2000, do início da próxima década dos anos 2000 e de agora também. Tanto que a gente tem agora o caso onde ele agrediu a moça no hotel e foi filmado, que não faz tanto tempo assim. Então esse cara pode ter feito isso com literalmente milhares de pessoas. Tanto é que foi aberta uma linha direta para poder receber denúncias contra o Diddy, né? E nessa linha direta, em apenas 24 horas, eles receberam 12 mil ligações. Obviamente que no meio disso tem muita gente que quer ligar só pra poder falar com o cara, ligar só pra encher o saco, ligar pra mentir, coisa do tipo. E é justamente esse o desafio do Tony no momento. Ele tá tendo que peneirar essas ligações e ele disse que tem 100 pessoas trabalhando nisso nesse momento. E só pra gente ter uma ideia, tinham 120 acusações nesse momento, né? E 12 mil denúncias em 24 horas. Vamos botar que era só isso, porque isso foi só em 24 horas, então foi bem mais que isso. Mas vamos botar que foi 12 mil. 120 é literalmente 1% de 12 mil. Então, para 100 ligações ou denúncias que foram feitas, uma foi levada a sério. Ou seja, já está sendo feita uma baita de uma peneira nesses casos. 120 é um número muito pequeno dentro daquilo que ele poderia colocar. Naquela linha que a gente falou que um advogado pode usar de números e de coisas para poder pressionar um caso, ele poderia, por exemplo, abraçar as 12 mil ligações, colocar tudo no balaio e deixar para a justiça em si, né, decretar o que é falso e o que não é. E aí colocar o Diddy como o maior monstro de todos os tempos, porque ele teria 12 mil ligações contra o cara num único dia. E agora também a gente começa a ter outras notícias sobre pessoas famosas que estavam envolvidas nisso de alguma forma, seja como vítima ou colaborador do Diddy, e como essas pessoas estão reagindo, né? Segundo The Post, tem um vídeo onde mostra um homem, que parece ser o Diddy, tendo relações com outro homem mais jovem. Esse outro homem mais jovem seria uma celebridade que nesse momento está tentando comprar esse vídeo para evitar que ele espalhe por aí. E tem um detalhe, segundo a própria notícia, o famoso quer comprar o vídeo ele sendo verdadeiro ou falso. Por quê? Porque nessa altura do campeonato, se é parecido o suficiente para parecer que é verdadeiro, né? Já é o bastante para vir como uma verdade e vai ser muito difícil de desmentir. Então tem um advogado que tá dentro do caso, trabalhando para diferentes acusadores, que alega que viu fotos desse vídeo e diz que a celebridade em questão é mais conhecida do que o próprio Diddy. E muita gente apontou que poderia ser então o Justin Bieber, que foi citado recentemente. Um outro nome que apareceu nas notícias é o do Kevin Hart. Muita gente também não conhece ele aqui no Brasil. Ele é um cara realmente muito famoso nos Estados Unidos. Ele é disparadamente o maior comediante de lá já faz algum tempo, né? E ele é o cara que tem, por exemplo, ele cria um programa de entrevista, é o maior. Ele cria um stand-up e sai por aí fazendo uma turnê, é a maior turnê. Tudo que ele faz por lá normalmente é o maior. Então, ele é o maior nome da comédia dos Estados Unidos. Não é um nome pequeno. Esse cara estaria intocado desde que o Diddy foi preso. E isso seria porque ele teve muita participação nas festas, nos freak-offs ali do Diddy. E tem muita foto, muito vídeo dele. E igual a gente falou do Diddy ter ficado muito tempo fazendo isso, tem muita foto dele em diferentes épocas. Lá em 2009, 2010, 2011, 2012, 2013. Basicamente, carimbando toda vez que tinha alguma festa, a presença dele por lá. E relatos falam de um vídeo em que o Kevin e o Diddy apareceriam juntos tendo relações com outras mulheres. E que o Kevin, nesse momento, estaria sendo extorquido para que esse vídeo não vaze. O Daily Mail chegou a fazer uma matéria sobre isso, falando que funcionários da produtora do Kevin, a Heartbeat, dizem que sentem ali a tensão e o medo no próprio Kevin. Principalmente depois que viralizou um vídeo dele de 2009, onde o Kevin estaria em um freak-off do Diddy. E, inclusive, ele tá bem louco nessa festa, né? Bem louco. No vídeo ele aparece ao lado do Diddy, algumas mulheres seminuas, no que parece ser um banheiro iluminado, com várias velas. Sim. E tá todo mundo se divertindo, até que do nada pega fogo no cabelo de uma mulher. Isso. Tá ligado? Tipo assim... E ele ri, né? Ele ri, todo mundo fica rindo, pai e tal. Tipo, é um negócio que, beleza, gente, pode ser, sei lá, só, né, tem todo mundo muito dinheiro, querem sempre entrar numa pira, já não basta mais todo mundo pegar todo mundo, né, tem que sempre entrar numa pira nova. Poderia ser isso. Só que a gente tá vendo agora, ao mesmo tempo, 12 mil reclamações, ou então 120 reclamações sérias, né? Então, 120 reclamações sérias. É muito difícil a gente imaginar que nesse momento específico era só mais uma coisa, era só mais um momento. O Kevin Hart foi procurar pra poder falar sobre o assunto, ele falou que ele é a pessoa errada, que estão perguntando pra pessoa errada, mas provavelmente não vai ficar assim. Provavelmente ele vai ser chamado pra depor. Um outro nome que apareceu agora é o de Gisele Bündchen, que é então o primeiro nome de uma brasileira envolvido com o caso efetivamente. Tinha lá a Anitta, que tinha feito um Macau com ele, uma ligação, mas era só isso, né? Segundo a ex-agente da Gisele, a Mônica Monteiro, que deu uma entrevista pra Folha de São Paulo lá em março, o Diddy tinha o sonho de sair com a Gisele. Inclusive, ela foi questionada, né, se teria algum famoso que teria dado em cima da Gisele, e aí ela falou o seguinte: muita gente. Ela era a maior modelo do mundo, né? O primeiro marido da Jennifer Lopez, o cantor de rap, por exemplo, como é o nome dele mesmo? Puff Daddy. Então, ela cita o Puff Daddy ali, né? Do nada, lá em março. E agora estourou o negócio, né? Levou um tempo, mas estourou. E aí ela começa a falar sobre o cara, fala que ele vivia convidando a Gisele pra ir numa balada depois do desfile dela. Então, tipo, sempre queria levar ela pra uma festa. E, inclusive, já teria chegado algumas vezes, né? Sensualizando, falou, tipo assim, vamos ali, vamos pra um local e tal. E aí chegar, tipo assim, olha, eu vou dar tal festa, vai ser em tal local, você vai chegar às 8 horas, tá aqui, ó. Pô, imagina... Querendo, tipo, meio que impor, sabe? Tipo, sim.
do escritório de Gisele Bündchen, tá aqui, ó, tu vai chegar nesse local porque eu tô mandando. Tá Ele tentava passar essa vibe e não conseguia, porque ela era a Gisele. Tá? Lógico. Tipo, um outro passo importante que a gente também abordou aqui num vídeo específico, que foi sobre o Notorious Big vs Tupac, né? É que uma investigadora do caso Tupac apareceu agora falando que o Diddy deve ser investigado. A Sharon McCollum, que participou do caso lá em 96, deu uma entrevista pra TV e disse que o Diddy tem ligação com o caso. E disse que também ele tem ligação com o ataque anterior sofrido por Tupac, em 94, que é o motivo do início da briga entre o Tupac e o Notorious Big, né? E o mais doido é que ela faz uma linha de raciocínio, que basicamente é o seguinte: o Diddy tava no mesmo lugar que ele, que o Tupac, tinha entrado naquele local antes, ou seja, tinha passado por ali, tinha a oportunidade dos caras roubarem o Diddy também. Ele era um cara muito mais rico e ele tava com cerca de 40 pessoas por lá, que eram todos artistas, todos ali muito bem vestidos, todos com roupa cara pra ser roubado, muita joia, muito dinheiro no bolso. Então, tipo, por que roubaram somente o Tupac e não roubaram esses caras? E mais, por que atiraram contra o Tupac, né? Então ela é mais um nome que se junta aí a um coro de pessoas que nesse momento começa a linkar o Diddy com o caso do Tupac, e é um caso que a gente realmente tem que ficar de olho, porque o cara que tá preso agora nesse momento, sendo acusado de ter atirado contra o Tupac, já falou que o Diddy tem a ver com a situação. Ele falou: não fui eu que atirei, eu tava no carro, sei quem foi, sei quem conseguiu a arma, inclusive, e eu sei que os dois receberam dinheiro do Diddy, e eu mesmo recebi uma ligação do cara pedindo pra mim pra poder fazer o serviço. Então, tipo assim, tá fechando o cerco pra ele. Inclusive nisso daqui que parecia tipo uma baita de uma teoria da conspiração, né? No momento não é mais uma teoria da conspiração. É algo que inclusive os investigadores começam a se pronunciar, pedindo para que ele seja enquadrado nessa nova investigação então. E eu vou deixar um recadinho. A gente tem uma parceira que é a Stake. Pra quem não conhece, é um ótimo local pra você poder assistir jogos. Se você curte NBA, Premier League, Fórmula 1, Libertadores, Sul-Americana e quer assistir num único local, vai pra Stake, cria sua conta. Vai estar aqui embaixo um link, mas se você quiser abrir lá, abre lá sua conta, bota o nosso cupom Planeta Novo, cria a conta, é de graça, já pode assistir os jogos. Lá dentro você pode apostar também, um local altamente confiável, que já tem uma parceria direta com essas competições, e vai lembrar que tudo isso você tem que fazer com responsabilidade e somente se você tiver mais de 18 anos, beleza? Preso em setembro, Sean Combs, o Diddy, segue nas manchetes ao redor do mundo conforme novas informações surgem ou relatos antigos são resgatados. No vídeo de hoje abordaremos uma história de um tiroteio em que ele esteve envolvido em 99, relatos recentes de possíveis vítimas e o envolvimento de famosos apontado pelo advogado de acusação. E a gente vai falar então no início sobre um tiroteio de 1999, onde o Diddy está envolvido. Não só ele, como por exemplo a J.Lo também, que na época tinha um relacionamento com ele. O Diddy teve envolvimento em um tiroteio que acabou atingindo Natanya Rubin. Essa mulher que levou um tiro entre os olhos, no caso do nariz, e que nunca mais parou de denunciar o Diddy como o cara que teria atirado nela. O caso aconteceu em um clube de Nova York, literalmente chamado Clube de Nova York, onde a Natanya, junto de uma amiga dela, estavam fazendo uma promotoria, estavam sendo promotor de um evento que ia acontecer na virada de ano. Então elas estavam lá nessa festa, nesse clube, divulgando uma outra festa que ia acontecer logo depois. O Diddy também estava nessa festa com a então namorada dele daquela época, que era a Jennifer Lopez, o segurança daquela época, Anthony Wolf Jones, e Shai Barrow, que era um rapper que trabalhava com ele e que a gente vai entrar um pouco mais dentro da história dele. Em um certo momento, o Diddy começou a discutir com um cara, e não era um cara qualquer, um cara que era traficante, um cara que não tinha medo dele, não importava se ele era famoso ou não. Nesse momento então, foi todo mundo se estressando cada vez mais, e nesse ponto já, a Natanya disse que viu claramente o Diddy com uma arma na mão. Na leitura dela, nesse momento, ela teve azar, porque ela estava na direção dele, e ele então atirou e acabou acertando ela, em vez de acertar quem ele queria acertar de fato. E foi nesse momento que o Diddy, a J.Lo e os outros dois estavam junto com eles, né? Fugiram do local e fugiram mesmo. Inclusive, um carro da polícia reconheceu eles, passou a perseguir eles, e eles não pararam por um bom tempo. Depois de uma breve perseguição, então, o carro da polícia conseguiu alcançar eles, e quando chegou lá, encontrou uma pistola com eles. Então a J.Lo foi rapidamente liberada, só que os 3 homens que estavam envolvidos foram acusados de porte de arma. O Diddy também foi acusado de tentativa de suborno, isso porque ele tentou oferecer $50 mil ao motorista que estava dirigindo naquele momento para assumir a culpa da arma. E o cara não quis assumir e acabou colocando ele em mais um caso. Uma das testemunhas do julgamento foi o cirurgião que salvou a Natanya, que quando ela chegou lá no hospital. Ele contou ao júri que quando ela chegou lá, ela ficava gritando: Puff atirou em mim, Puff atirou em mim. Puff, pra quem não sabe, é o nome que ele usava naquela época. E aí esse caso, por incrível que pareça, nunca teve um desfecho, nunca teve alguém de fato condenado por conta dele, alguém que foi culpado por esses tiros. E a gente teve um ponto importante que prejudicou ali o esclarecimento do caso, que é o fato do cirurgião não ter conseguido remover todos os fragmentos da bala que
que tinham ali dentro dela, que continuam com ela até hoje, inclusive. E por conta disso, os investigadores não conseguiram pegar o material suficiente para fazer a comparação entre a bala que tinha nela e qual arma que deveria ser, então, né, a arma de origem. No fim das contas, o Diddy e o segurança dele foram absolvidos, num caso que não passou batido, foi algo que realmente tomou conta de tudo, porque era o namorado da J.Lo e era o Puff Daddy, e tanto ele quanto o segurança se deram bem. Já o Shyne, que tinha apenas 18 anos, que estava junto com ele, que era artista dele, da Bad Boys Records, né, foi condenado a 9 anos de prisão. Ele foi condenado por posse ilegal de arma e agressão de primeiro grau. Ele então cumpriu essa pena, ele praticamente ficou 9 anos de ponta a ponta, certo? E quando ele cumpriu a pena, gente, ele foi deportado pro país de origem dele. Ele foi deportado pra Belize, cara. Mano, mas olha só ele que pagou pelo bagulho. Exatamente. Tá ligado? Então, e esse cara hoje em dia, olha que doideira, né? Ele é um líder político muito importante de Belize. Hoje ele é o líder da oposição e ele comanda a Câmara dos Deputados do país. Tipo assim, doideira total. Isso porque na época, quando ele foi assinar com o Diddy era um grande cara já era importante. Descobriu ele, parecido no movimento que foi feito ali com a Rihanna, do Jay-Z. Foi lá e na época deu um baita contrato pra ele. Não foi um contrato ruim, não. Ofereceu milhões de dólares. Então ele pegou uma grana muito boa. Quando ele saiu, ele tinha essa grana, né? Pegou um contrato que obrigava o Diddy a produzir ali 5 álbuns dele. Algo que ele não conseguiu cumprir, porque ele foi preso antes. E ele ia ganhar ainda mais 2 casas e 5 carros à escolha dele. Então, tipo, quando ele saiu, ele tinha ali um estofo por trás. E ele foi um cara que culpou diretamente o Diddy por essa prisão e por ter acabado com a vida dele. Por quê? Segundo ele tinha depositado toda a confiança dele no Diddy, porque o Diddy tinha mudado a vida dele, tinha resgatado ele de tudo isso e colocado ele nesse patamar. E do nada o Diddy sumiu. Eles foram presos naquele dia e ele sumiu. Ele não falou mais com o cara, ele não teve mais o lado do cara e ele basicamente ajudou algumas pessoas que foram testemunhar contra ele. Então, tipo assim, o que foi parecendo na cabeça dele? Que o Diddy precisava de alguém, entregar alguém pra resolver aquela treta muito rápido, encontrou ele no meio da situação, colocou ele ali pros leões e foi embora. Foi isso. Então, como era uma situação onde ele tinha que decidir se ele mesmo ia pagar outra pessoa, Sim. Ele colocou o cara sem pensar 2 vezes. E ainda a gente tem o caso da Nathânia, né, que levou o tiro, que teve uma lesão bem séria, uma lesão traumática no cérebro, né, e também ficou esse tempo todo se sentindo mal, porque a fama e o dinheiro tinham feito o cara escapar de uma punição. Ela, por todos esses anos, continuou tentando ser ouvida sobre o caso. Ela meio que obrigava a galera da entrevista pra ela, aparecia em locais com cartazes, coisas do tipo, e escrito, Puff Daddy atirou em mim, ou Diddy atirou em mim. E olha que doideira, rapaziada. Tem uma série de vídeos dela falando sobre esse dia. Tem uma série de vídeos dela falando sobre a J.Lo nesse dia, o comportamento dela, falando que a arma provavelmente ficava na bolsa dela, porque foi da onde ela viu sair a arma, né? Então, assim, ela detalhou isso muito bem. Tá lá. Tá tudo denunciado há um bom tempo. E esse foi um caso onde ela não foi a única vítima. Além dela, ela foi a única vítima que ficou com sequela irreversível, né? Que ficou pra sempre marcada por aquele momento. Mas outras 2 pessoas também foram baleadas. E o Shane, que tava no momento, ele fala que ele realmente atirou essas 2 pessoas, certo? Que ele atirou, na verdade, contra pessoas, que ele não sabe se acertou essas 2 pessoas. Mas é igual eu falei, não culpa o Diddy por, teoricamente, ter atirado e deixado ele cumprir a pena. Na verdade, ele cumpre por ter empurrado ele logo pra resolver a situação e tirar os holofotes de cima daquele problema. Tanto é que esse moleque, olha que doideira que o cara fez. Quando ele tava preso, nesse momento que ele tava respondendo ainda, que tava rolando o julgamento, ele fez uma música, uma colaboração com o Usher, em uma das músicas dele que tem mais views, que é a Confessions 2. Então ele participou de um remix que o Usher fez. Na época o Usher chamou ele, o Twista e também o Kanye West. Então, tipo assim, olha só, era um negócio realmente muito grande pra aquela época. E ele participa de dentro da cadeia, galera. A parte dele na música é através de um telefone de cadeia. Você consegue ver pela qualidade, que é um telefone daqueles bem ruim. E na música ele fala que ele atirou mesmo e que se ele não atirasse, hoje ele estaria morto. Ou seja, ele assume que realmente ele atirou contra essas 2 pessoas, certo? Mas tudo isso que rolou com ele e todo esse apagamento histórico que rolou com o cara, gente, é no mínimo suspeito, né? E por que isso aconteceu? Porque o Diddy, cara, sempre teve os melhores advogados. Ele sempre pôde contar com os melhores porque ele sempre teve muita grana. E agora o cara que tá caçando ele é o Tony Buzbee. Esse cara já é conhecido por derrubar grandes empresas e grandes astros. Ele já tirou muito dinheiro, por exemplo, do Travis Scott, já tirou muito dinheiro de empresas gigantescas como parques de diversões e coisa do tipo, e normalmente naqueles processos você fala assim, como que eu vou processar a Disney? Sabe, tipo, esse tipo de coisa? Ele ganha. Então ele não é qualquer um. Em 2015, por exemplo, ele foi eleito pelo jornal Texas Lawyer como o melhor advogado do país naquele ano. Naquele ano, ele advogou em 3 casos que renderam mais de 25 milhões cada um deles, certo? Pra cada um dos clientes dele. Então, tipo assim, teve 3 casos no mínimo gigantescos. E um deles, inclusive, passou de 150 milhões de dólares como indenização. Deus. Então, o cara, ele é um baita do advogado. Ele é conhecido por lá, inclusive. E segundo ele, os primeiros processos, fazendo até sentido com o que ele já faz, né? Não serão abertos contra os famosos. Serão abertos
na verdade, contra as corporações. Seriam entidades que de alguma forma teriam facilitado que o Diddy cometesse esses crimes, né? E aí pode entrar muita coisa. Por isso, de novo, o Diddy se prepara para poder se defender. Eu acho interessante a gente conhecer esse lado jurídico do caso, né? Ele tá montando o que tá sendo chamado lá nos Estados Unidos de Dream Team jurídico, ou seja, o melhor time possível que ele poderia ter de advogados. Começa com o advogado Mark Anífilo, que trabalhou com Benjamin Brafman. Esse cara trabalhou com esse Benjamin Brafman por 18 anos. E quem que é o Benjamin Brafman? O Benjamin Brafman é o advogado que defendeu o Diddy no caso do tiroteio de 99. É um cara que tem bastante contato pelo que a gente viu, certo? Mark, inclusive, chama o Benjamin de seu mentor e ele falou o seguinte sobre o caso. O Benjamin lutou a luta do Diddy há 25 anos atrás e agora é a minha vez de lutar. Olha que doideira. Então, esse cara é o primeiro nome, certo? Quem tá nessa equipe também é Teni Geragos, que é uma advogada que trabalhou por 8 anos com o Mark, mas não é isso que ela tem de mais importante. Ela é filha de um advogado famoso chamado Mark Geragos, que também trabalhou com Benjamin Brafman e estava envolvido em grandes casos. Inclusive, foi os dois que defenderam juntos o Michael Jackson naquelas acusações de abuso infantil. Então, são casos realmente, assim, de um grande know-how. E, além disso, o Diddy também contratou ali o Anthony Rico. O Rico é mais conhecido pelo trabalho dele com pena de morte. Ele ajuda a evitar esse tipo de pena. Ele já trabalhou com 45 casos de pena de morte pelos Estados Unidos, a grande maioria de pessoas muito afortunadas que queriam escapar dessa condenação. E além disso, ele contratou a Alexandra Shapiro, que é considerada uma das melhores do país em apelação, ou seja, contestar qualquer decisão que seja desfavorável, inclusive a não emissão de uma fiança, que é o que ele tá querendo. Ele tá querendo uma fiança para pagar e sair, né? Bom, então nesse momento ele tem uma lista de advogados enormes, certo? Ele tem um processo quase que inacabável. Vamos imaginar que o processo dele tem inúmeras vítimas para serem ouvidas, testemunhas. Várias a gente tá falando de um negócio que pode durar anos e anos, mais de uma década. E no meio disso, ele não tem nenhum tipo de condenação. Isso é o pior. Porque, por enquanto, o que a gente tem é aquele vídeo dele no hotel, aquilo pode ser condenatório, botar ele na cadeia, mas se a gente não tiver nenhuma condenação além disso, ele pode ter uma única condenação e cumprindo ela, em algum momento, ele cumprir ela. Sim. Entendeu? E aí, quando ele cumprir ela, ele vai ser solto. Ou ele vai ser solto antes de ser condenado, inclusive, por ela, porque existe um tempo limite ali, que a pessoa pode ficar em prisão preventiva, que é a prisão que ele tem nesse momento. Então, inclusive, ele usa do tempo, ele usa do tamanho do caso, né, a favor dele, pra poder conseguir uma saída. Nesse momento, ele não tem uma saída proposta, obviamente, a justiça tá fazendo o máximo que pode fazer pra aguentar ele por lá, e o que pode acabar rolando é, no meio do caminho, ele propor a cabeça de outras pessoas. Certo? O próprio Busby já tá falando que eu vou trazer os famosos. Ou seja, eu vou tirar dele esse poder, sabe? Ele não vai poder negociar com isso. Ele não vai poder chegar aqui e falar assim, não, eu quero ficar livre pra poder entregar a cabeça de 15 pessoas que estavam no meio desses eventos aí, desses freak-offs. Então agora tá virando uma luta realmente jurídica. Essa vai ser a parte mais importante daqui pra frente. Como os advogados vão conseguir trazer essas narrativas. Histórias contra o Diddy não faltam. Agora a gente vai ver se o Busby consegue reunir tudo isso e condenar o cara, né? Montar a história certa pra ele acabar sendo condenado nesse caso. Vamos começar falando sobre o caso da Talia Graves, que foi um caso que a gente mencionou em um desses vídeos, onde ela acusa o Diddy, o segurança do Diddy, de agredi-la somente em 2001. Porém, o TMZ, que é um site de notícias que apura a todo momento esse caso, desde que saiu, conseguiu acessos a uma conversa que ela teve privada com um outro ex dela. Essa conversa teria acontecido no ano de 2023, ou seja, no ano passado, quando o caso Diddy começou, né, com a denúncia da Cassie. E nessa conversa, ela fala que tem que acusar Diddy, porque ele é o cara que tem dinheiro. Ela usa essa expressão, demonstrando uma intenção não verdadeira na acusação dela. E ela teria oferecido nessa mesma conversa 3 milhões de dólares para ele apoiar a história dela. Esse ex, então, naquele momento, teria bloqueado a Talia e já assumido que a conversa de fato é real. Tanto é que os prints fazem parte da defesa do Diddy. Por outro lado, a advogada Talia, que agora é Red, disse o seguinte ao TMZ: é muito comum que homens ricos e poderosos e seus apoiadores tentem desacreditar, envergonhar e humilhar os acusadores que têm a coragem de se apresentar. A reclamação fala por si. Nossa cliente está ansiosa por seu dia no tribunal. Então, eles continuam otimistas, né, que a acusação é verdadeira. Mas por outro lado, é válido a gente trazer isso porque faz parte das atualizações, né? Kanye West foi um novo nome aí envolvido em tudo isso. Kanye West até no início começou a ser citado por algumas músicas que ele tinha feito no passado, de críticas à indústria, pessoas da indústria, que ele teria falado sobre o Diddy, e já teria tentado alertar, né, do que o Diddy faria. Mas o Kanye West é um cara que também teve uma vida bem conturbada, principalmente nos últimos anos, né? E em junho, pouco antes de estourar tudo isso, que foi no dia 16 de setembro, quando o Diddy foi preso oficialmente, a Lauren Pisciotto, que é ex-assistente do Kanye West, entrou na justiça contra ele. Ela alega que foi demitida depois que o Kanye enviou mensagens e vídeos de teor sexual e obsceno pra ela. Ela também alegou que ele ligava pra ela
e quando ligava, ele ficava se masturbando e perguntava pra ela, você consegue adivinhar o que eu tô fazendo pelo barulho? Então, tipo, umas coisas assim, bem pesadas, né? Inclusive, esse processo, ele é bem detalhado, ela detalhou inúmeras vezes que isso teria acontecido, e é um processo que tem 88 páginas, né? E nessa semana, veio a parte que faz ligação com o caso Diddy, porque, como eu falei, a primeira acusação aconteceu até antes dele ser preso, né? Segundo o TMZ, a Lauren alegou que o Kenny a drogou em uma sessão de estúdio que foi organizada pelo Diddy. Segundo o processo aberto por ela, bebidas foram servidas a ela e outras pessoas que estavam ali presentes. E com todo mundo já com a sua tacinha na mão, foi feito um anúncio de que quem não bebesse poderia ir embora. E que só quem bebesse poderia ficar. Que é bem esquisito, né? Porque tu é obrigado a beber. Tá? Pois é, né? Tipo, tu não tem a escolha de ficar de boa. E vai lembrar, gente, que isso daí normalmente como que funciona? Quando uma pessoa ela é abusiva, ela sabe quando ela tá sendo abusiva. E ela tenta maquiar isso da melhor forma possível. Então quando vem uma situação dessa, normalmente o cara vai fazer de uma forma de bebam ou vão embora. Entendeu? Sim. Mas todo mundo sabe que esse cara literalmente manda em todos, que já mandou gente embora por qualquer motivo, tal, e que se não beber, de fato, pode ser que seja mandado embora, tá? Então é uma ele ameaça fala de velada. um bom humor, né? Tipo assim, galera, não vai beber, tem que ir embora. Tipo, teu patrão chegar pra você tá trampando lá, fazendo, por exemplo, o estoque do mercado, teu patrão chega e fala assim, a prateleira lá vai ficar vazia desse jeito só até semana que vem, porque já tá chegando outro teu lugar. Aí tu fala, vou correr lá e encher aquela prateleira, tá ligado? E ela fala então que tomou as bebidas e uma delas foi servida diretamente pelo Kenny. E ela disse que ficou num estado alterado e altamente debilitado, mal conseguindo se manter em pé, né? Ela alega que acordou então, algumas horas depois, sem nenhuma lembrança, mas estava com um sentimento de imensa vergonha e constrangimento. Anos depois do caso, o Kenny teria confessado pra ela que naquela noite eles teriam ficado. Olha que doideira. Isso aqui é um ponto importante, porque nessa época o Kenny tinha um casamento, né? Ele era casado com a Kim Kardashian, então tinha um compromisso. E inclusive a Kim Kardashian desconfiava dessa relação que ele teria com ela, porque ela achava suspeito já as intenções dele, essas ligações e coisas que ele fazia. E bom, a Lauren quando foi contratada, olha que doideira quando ela foi contratada. Ela era uma modelo do OnlyFans e ela faturava $1 milhão por ano. Um faturamento bem bom e bem alto. Ela então foi convidada para trabalhar com o Kanye West, inclusive o Kanye West já conheceu outras mulheres assim, inclusive até algumas que ele chegou a se relacionar, que eram stripper ou algo do tipo. E após um ano trabalhando com ele, ela excluiu a conta porque ele pediu para fazer isso. Parece um pouco um movimento de alguém, sabe, tipo, com ciúmes, sabe, com apego, com algo do tipo. Ou então até alguém que pode estar só olhando e querendo ter cuidado de alguma forma. Pode ser. Isso que é muito complicado de você definir o que é. Por isso que a justiça precisa de tempo, né? E a gente não vai ter uma resposta tão rápida. Então, ela excluiu essa conta a pedido do Kanye West e, em troca, ele daria o mesmo salário de $1 milhão todo ano pra ela, né? Em dinheiro para que ela trabalhasse na Easy. Então, ela trabalhou na Easy, que era a grande marca dele, e também trabalhou ajudando ele em algumas músicas do álbum Donda, que foi um álbum que foi bastante, né? Bastante aclamado, inclusive. Ela participou de 3 músicas. E aqui, nessa época que ela saiu, então, lá da onde ela trabalhava e passou a trabalhar somente com ele teria se aproximado cada vez mais dela com essas ligações, fotos peladas e até um vídeo onde ele estaria transando com outras pessoas. Inclusive, em uma das mensagens que ela colocou junto do processo, ele aparece falando que é o tipo de cara que gosta de ligar para a mulher para conversar com ela depois de ter participado de um ato sexual e ouvir ela falando o quanto ele foi forte, o quanto ele foi duro e ao mesmo tempo depois ver essa mesma mulher transando com outro cara, tá? Então, tipo assim, uns negócios assim que não cabiam num ambiente de trabalho, né? Bom, a grande doideira é que no ano seguinte ela passou a ganhar $4 milhões por ano, né? Ela quadruplicou o que ela já tava ganhando e que já era muito alto. Isso é meio suspeito, né? Também é um pouco suspeito, né? Pô, de 1 pra 4... Dá pra entender a Kim, né? A Kim tava vendo tudo isso acontecer e tava tipo assim, bom, tá no mínimo estranho, né? E em 22 ela acabou sendo demitida. E o que deixa mais suspeito é que lá em junho, quando o Kenny foi acusado pela primeira vez e perguntaram por que ela foi demitida, ele falou que ela foi demitida porque ela era incompetente. Como é que você chega a pagar $4 milhões por ano pra alguém que é incompetente? Não é? E, tipo, como é que você confia a Easy... um ano com ela. Você confia a Easy e um álbum que é sobre... que leva o nome da sua mãe, certo? Como que você confia uma pessoa dessa incompetente? Ela não era. Cá entre nós. É isso aí. Certo? Então, tipo assim, o que fez ela ser demitida de fato? Segundo ele, eles teriam começado a se desentender e em algum momento ela roubou o celular dele pra poder maquiar ali as ligações, o histórico de ligações, que, por exemplo, no mesmo dia que ele ligava pra ela teria ligado pra ele, sabe? Tipo, pra mostrar que tinha um desenvolvimento de relação e não uma perturbação do lado dele. E assim, então, ele teria decidido demitir ela. Só que esse é um caso muito grave, né? Se alguém tenta, por exemplo, manipular coisas contra você, você não é obrigado a pagar essa pessoa. Você pode fazer uma demissão por justa causa, inclusive, né? Então, outro ponto que levanta uma suspeita é que quando ela saiu, ela fez um acordo de $3 milhões com ele. E, inclusive, esse acordo nunca foi pago. Então, ela é uma pessoa que, como a gente falou, já tem um histórico do
público ter visto ela em algum momento, assim, como uma possível amante dele, nesse relacionamento que ele tinha com a Kim, lá antigamente, né? E que agora já tinha feito essa denúncia em junho, e agora volta a colocar detalhes, e por isso algumas pessoas começam também a desconfiar um pouco disso. Pô, será que ela tá se aproveitando do momento? Será que ela tá se aproveitando dessa onda de denúncias pra poder também fazer a dela ser de alguma forma vista, né? E colocando o nome do Diddy no meio? Mas também, de alguma forma, pode ser o seguinte, imagina que você não sabia até agora que o Diddy era esse cara, certo? E aí o Diddy tava lá, foi realmente no estúdio dele. E aí ela descobre que o Diddy é esse cara. Ela fala, pô, faz total sentido eu ter sido abusada no estúdio do Diddy, pô, tá ligado? Então, tipo, eu vou falar isso porque isso é importante. E pode envolver esse cara também. Agora a gente vai falar de uma denúncia que foi feita por Jenny Dill, que é o ex-segurança do Diddy, onde ele falou em um podcast que o Usher chegou a ser hospitalizado após ser abusado pelo Diddy, em uma das vezes, né? O Usher ainda era menor de idade naquela época, segundo ele, e ele disse que o Usher teria sofrido um sangramento interno na região anal. Olha só, é uma denúncia realmente assim... Pô, absurdo. Muito, muito, muito forte, né? Ele falou, é o que foi dito para mim. Na época eu nem tinha o nome para essa criança. Ou seja, ele não sabia... Ele sabia que um menino que teria sido abusado pelo Diddy tinha sido levado ao hospital porque ele estava com um sangramento na região anal. Ele sabia isso. Porque o Usher, nessa época, realmente, ele não era famoso. Ele ainda era uma criança que tinha talento, que tava tentando despontar. E foi nessa época, justamente nessa época, que a mãe do Usher confiou no Diddy, né? Pra ser o cara que tinha a guarda legal dele. E pro Diddy ficar à vontade o tempo que quisesse com o Usher. E o Usher ia, então, pra aqueles flavor camps, que a gente já falou aqui, né? Que são os acampamentos que o Diddy fazia com essas pessoas mais jovens. E lá, isso teria acontecido. Inclusive, teve outros relatos que surgiram envolvendo crianças em festas do Diddy. Justin Levitoski, que hoje tem 30 anos, mas em 99 tinha apenas 6 anos, teria ido naquele ano a uma festa do Diddy. Segundo ele, os pais dele tinham uma boa relação com o Diddy, inclusive o pai dele é conhecido, é o David Allen, um fotógrafo, e então levaram o filho junto porque seria um churrasco. Tanto é que existem imagens desse dia e você vê que é durante o dia, não tá rolando tipo de madrugada, escondido, não, é a céu aberto, é um local a céu aberto. Mas o Justin disse que quando chegou lá ele percebeu que aquilo era totalmente inapropriado pra ele, até leva a gente a pensar, por que os pais dele não pensaram isso também, né? Porque os pais dele chegaram, viram tudo que tava rolando e continuaram com ele lá. E, inclusive, outros pais estavam com crianças lá. Ele falou o seguinte: lembro-me de muita erva e de um monte de mulheres nuas na piscina e ao redor da piscina. Haviam garrafas por todo lado, mulheres com topless, e eu não tinha certeza se aquilo era apropriado ou normal. Mas cheguei a me perguntar como é que as crianças eram permitidas naquela festa. Imagina, ele com 6 anos conseguiu fazer essa pergunta e os adultos não. É realmente bem problemático, né? E bom, no meio dessas denúncias que estão vindo, inclusive o próprio advogado, o Tommy, né, que tá fazendo a acusação contra o Diddy nesse momento, falou que de 12 mil denúncias ele conseguiu validar 120, né, no primeiro dia. Então, realmente muitas estão sendo feitas ou sem muito lastro, né? Pode até ser uma verdade, mas a pessoa não consegue provar muita coisa, ou então sendo literalmente uma mentira, uma pessoa oportunista que está se aproveitando de tudo. Pô, então, e o tamanho do tempo, né? Tipo, 12 mil, né? Mano, é muita coisa, tá ligado, pra tu ver. Tem 300 pessoas trabalhando no meio disso, pra Caramba, poder coletar tudo isso. Meu Deus. É muita gente, cara. E no meio de tudo isso, uma foto dele nessa festa ajuda a corroborar a história dele, né? Tem uma foto no dia 3 de julho de 99, onde aparece ele com o Diddy juntos. E o Just falou sobre essa foto. Ele falou o seguinte: ele colocou o braço à minha volta, de uma forma desconfortável, e me encostou em áreas que não deveria enquanto homem adulto que era. Cara, essa parte aí realmente também é bem pesada, Bem né? forte. E seria, por enquanto, a vítima mais jovem dele, né? Tipo, pelo menos pela exposição que rolou. Porque a gente tem muita dificuldade num caso onde tem um cara que pode ter tirado vidas, pode ter abusado, pode ter feito coisas tão chocantes, né? Entender que um crime quanto esse continua sendo crime, né? Você expor, por exemplo, uma criança à nudez, né? Ao consumo de droga desenfreada, sabe? Tipo, não é normal. Isso é crime. Se você pegar o seu filho e levar ele pra um surubão, você pode ser preso por isso, entendeu? E é o que tava rolando, pelo que ele falou. Tinham muitas mulheres nuas dentro da piscina, fora da piscina, mulheres que não estavam totalmente nuas, mas estavam de topless, com os peitos pra fora, né? Então, tipo assim, imagina que os caras famosos que estavam por lá não estavam fazendo com essas mulheres nesse momento, sabe? Tem isso também. Para pra pensar, por que tinham tantas mulheres? Por que precisam de mulheres nuas? Quais eram essas mulheres nuas que estavam lá? Sabe, tipo, aí você vai encontrar um monte de relatos de pessoas que antes falavam sobre essas festas como um negócio muito legal, porque tinham várias garotas de programa, porque tinham várias mulheres pra cada homem. Então, era isso que tava rolando naquele dia. Era mais uma dessas festas. E o que chama atenção, de fato, é isso. É o fato de ser durante o dia, num local aberto, e que mostra, né, o quanto o cara era preparado pra isso. E agora a gente vai falar sobre a rotina na prisão dele. Quando ele foi preso, a gente falou que não tinha como saber muito sobre a prisão dele, porque é um negócio que demora pra poder entrar nos autos e tal, e fazer parte do processo e do que tá público do processo, né? Até porque ainda a gente não teve o julgamento e vai demorar pra ter o julgamento. Mas a gente sabia que ele tava preso junto de um cara que deu um golpe muito grande lá nos Estados Unidos. Ele era um charlatão do Bitcoin nos Estados Unidos, certo? Deu um puto golpe, ficou famoso, fez muita gente perder muito dinheiro lá. E aí ele foi preso já faz um tempo.
e o Diri foi pra mesma cela que ele. Esse cara tinha reclamado dessa cela, tinha falado que ele não conseguia comer direito, que a alimentação dele era baseada em uma banana, um copo d'água e eu acho que aveia, tipo assim, era muito pouca coisa, né? E essa prisão é uma prisão de Nova York que é considerada um inferno na Terra, porque literalmente tem juízes que deixam de mandar a gente pra lá, enquanto não tem a certeza que o cara é culpado, porque tem medo que tenha uma rebelião ou algo do tipo e esse cara seja uma vítima e depois o Estado seja julgado por conta daquilo. Ah, botou um inocente lá, o inocente perdeu a vida e agora? Então é um local que não é tão preparado e é a pior cadeia de Nova York. Mas ao mesmo tempo lá dentro tem uma ilha de segurança, que é uma área destinada aos famosos, que é onde o Diri tá. E bom, nessa área, o Diri tá sendo muito bem tratado por uma pessoa que tá presa. O New York Post conseguiu descobrir quais são as refeições dele, ele tá tendo 3 refeições diárias, e o café da manhã dele é servido às 6 horas, com cereais, frutas, torradas e um bolo. A escolha dele, obviamente, né? Por volta das 11 horas é servido um almoço e ele tem a opção de comer alimentos como hambúrgueres, peixes ou tacos. Inclusive, na primeira vez que ele comeu, ele escolheu almôndegas suecas. Olha que doideira, né? E o jantar é servido às 16 horas da tarde. O cardápio tem itens como frango, massa e carne assada. Então, tá comendo melhor que nós, né, velho? Pô, que isso? Eu não como assim, pô. Eu chego em casa e tem miojo pra comer. Eu tô preso, pô. E no fim de semana ainda, como é final de semana, ele tem algumas regalias a mais, como ovos mexidos e bolachas. O advogado dele, mesmo assim, veio a público pra falar que essa é a parte mais difícil pro Diri, que ele não tá suportando, né, ficar por lá com essa alimentação. Inclusive, já pediram pela terceira vez uma fiança, e dessa vez eles proporam pagar $50 milhões pra poderem sair. Cara, esses advogados são muito bons. Esse advogado que tá fazendo que ele tá fazendo esse acordo, né, é um advogado que consegue bons acordos. Ele é um cara que consegue tirar os clientes dele da cadeia. Eu não me surpreenderia se em breve a gente visse o Diri saindo da cadeia, porque ele tá há algum tempo já lá e ele ainda não foi condenado, que a defesa dele fique, tipo, postergando ao máximo uma condenação e com isso consiga tirar ele. Bom, agora a gente vai falar sobre a Stake. A Stake é a nossa patrocinadora. Se você ainda não conhece, é um local perfeito para quem curte esporte. Você curte futebol? Você pode acompanhar os jogos lá na Stake. Você pode acompanhar jogos que são do Brasileirão, da Libertadores, da Premier League. E você pode acompanhar também NBA. Inclusive na NBA, a Stake tem as melhores odds do mundo. É uma parceria que tem lá com a NBA e por isso ninguém vai te pagar tão bem quanto a Stake. Tudo isso, se tu quiser assistir, não precisa nem apostar. É só abrir uma conta, colocar lá o cupom Planeta Novo, cria lá uma conta, não precisa apostar, vai dar pra assistir. Já dá pra ver os jogos da Libertadores, dá pra ver o Brasileirão, como a gente falou, Premier League, NBA, Fórmula 1, e vai poder ver tudo ali em 4K, tudo certinho, certo? Então, a Stake tem grandes parcerias, tem com o Drake, por exemplo, e se você quiser aproveitar essas parcerias para ter promoções, vai lá, cria sua continha, e é isso aí. E a gente vai começar falando sobre o Diri, que foi acusado de violentar uma mulher como forma de punição por ter associado ele ao caso Tupac. Olha que doideira. Em novo processo, que foi aberto agora essa semana, o Diri foi acusado de violentar sexualmente uma mulher que teria defendido a ideia de que ele estava envolvido diretamente na morte do Tupac. Essa mulher, que é Ashley Parham, não quis esconder seu nome, fez questão de ter o nome publicado, por isso que a gente tá falando do nome dela, e ela contou ali no seu processo que foi violentada no ano de 2018. Ela falou que toda a história começou quando ela não tinha nenhum contato com o Diri, quem tinha esse contato era um amigo, e esse amigo que estava com ela em um bar, ligou então pro Diri através do FaceTime. Eles começaram a conversar e em tal momento ela indagou ele falando que ele tinha envolvimento com a morte do Tupac. Diz que ele não levou aquilo numa boa, ficou realmente muito bravo com a acusação e falou que ela pagaria por aquilo e que pagaria muito caro. Então, um mês depois, o tal amigo da Ashley, que não teve o nome revelado, teria armado um encontro entre ela e o Diri, que aconteceu na Califórnia. Nesse dia, então, aconteceu o abuso. Ele teria começado o abuso tirando as roupas dela sem a vontade dela e ameaçando ela com uma faca que ele tinha em mãos, além de ter jogado um líquido sobre o corpo dela nesse momento, tudo ali numa sequência de violências. Em seguida, então, o Diri e sua consultora, a Christina Corran, teriam tentado inserir um objeto na vagina dela. Então o Diri teria enfiado com violência o controle da TV nas partes íntimas dela, e tudo isso está lá dentro do processo dela. Bom, ele também teria feito ameaças e dito que a vida dela estava nas mãos dele, e que ele poderia fazer com que ela desaparecesse sem deixar nenhum rastro para trás, até porque ela não era ninguém importante perto dele. Então com esse tipo de abuso psicológico, ele queria garantir que ela ficasse quieta, só que ele, junto de outros homens, tinham realmente pego ela à força, e aquilo provavelmente tinha deixado marcas. Então em algum momento ele entendeu que ela ia poder denunciar ele, certo? E quando viu que não tinha o que fazer, que ou ia ter que realmente matar ela e sumir com ela, como ele tinha prometido agora há pouco, ou ela ia ter isso na mão dela, ele fez uma proposta, logo depois fez tudo isso com ela, fez uma proposta em dinheiro pra ela confirmar que tudo tinha rolado de forma consensual, porque ela tinha marcas no corpo. Só que ela conseguiu escapar, porque ela começou a gritar muito, inclusive em algum momento ela chegou a pegar uma faca pra ir pra cima do Diri, pra poder se defender de tudo que tá acontecendo, mas de novo ela foi mobilizada, e nesse momento ela teria gritado muito, os vizinhos ouviram, e aí ligaram pra polícia. A polícia foi até o local, o Diri teria sumido num passe de mágicas, como ele já teria feito em outros momentos, né? E ela então conseguiu fugir e fazer a denúncia dela, a primeira, né? Porque ela fez algumas denúncias em diferentes delegacias, diferentes departamentos, mas nenhuma vez teve uma investigação aberta contra ele. Agora a gente
gente tá tendo nesse processo. Por isso que esses processos que foram abertos lá no início, como o da Cassie, né? A Cassie vai ficar como o nome da primeira pessoa, nesse momento, a ter coragem de expor um cara que tinha esse nível de poder. Porque imagina quem que ela tava expondo. Hoje você expor ele, já é uma situação mais confortável. Ele tá preso, já existem outras pessoas indo contra junto. As pessoas tendem a confiar no que você tá falando por tudo que já tá sendo dito, né? No caso dela, ela veio com uma acusação pautada naquilo que ela sabia que era verdade, e ela continuou com aquela briga, mesmo sabendo que ela poderia ser pega por ele de uma forma física, que ele poderia sumir com ela, como a gente viu, né? E que ele poderia acabar com a vida dela de todas as formas, na parte profissional e literalmente acabar com a vida dela. Então, ela foi muito corajosa mesmo em fazer isso. E muita gente que hoje tá sendo ouvida e que vai ter algum tipo de justiça feita é por conta desse movimento de coragem que ela teve lá atrás. Bom, agora a gente vai falar sobre o irmão de Tupac que falou sobre o caso. Já é muito estranho o cara fazer tudo isso, né? Pra poder, tipo, punir alguém por ter falado algo que ele não gostou. Seja lá o que for. Mas era sobre o caso do Tupac, o que é mais assustador ainda, né? Por que ele fazia tanta questão de que ninguém falasse isso? Inclusive uma pessoa aleatória. O irmão do Tupac falou sobre o caso. Ele foi recentemente até um apresentador lá dos Estados Unidos que não é tão confiável, ele é um cara meio polêmico, é o Piers Morgan, e esse cara, inclusive, já levou umas pessoas lá e ele passou umas fake news braba lá. Teve que fazer um anúncio agora recentemente nesse mês, pedindo desculpa pra Beyoncé e pro Jay-Z, certo? Porque ele tinha falado algumas coisas, tipo, sabe aquele negócio, tipo assim, a Pepsi é feita com a criança? Sim. Já ouviu isso? Tem gente que acredita nisso? Sim. De verdade. Então, tipo, é um tipo de loucura assim, às vezes já passaram por lá. Mas, ao mesmo tempo, ele é um cara que tá o tempo todo correndo atrás de tudo, entendeu? Ele tá o tempo todo, tipo, entrevistando, de fato, e ele consegue alguns furos de reportagem. E ele falou com o Mopreme Shakur, que é um cara interessante de se ouvir agora, que é o irmão do Tupac, certo? O Mopreme contou que em 2008, o jornal LA Times postou uma matéria relacionando o Diddy ao caso, e a matéria na época viralizou. Pra vocês verem como esse papo não é de agora. Isso eu falei até lá no vídeo do Tupac. Esse papo do Diddy com o Tupac existe desde que o Tupac morreu. Desde o dia que ele faleceu, já falam disso. Então não é um negócio que, do nada, surgiu tudo isso e querem envolver o cara num caso lá atrás que não tinha nada a ver, certo? Então o Diddy, vendo o LA ressurgir na notícia, né, 12 anos depois, ligou ali pro Mopreme e falou, bom, cara, não tem nenhuma relação, é tudo uma mentira, né? Eu não acredito no que a mídia tá falando e eu faço questão de vir aqui falar contigo pra falar, não, eu não tive nenhum tipo de envolvimento. O Mopreme disse que na ligação só conseguiu ouvir ele e o que ele conseguiu, ele fala essa frase, né, essa palavra, conseguiu, o que eu consegui responder foi, uma hora a verdade vai aparecer. Ou seja, o Mopreme tinha algum tipo, né, de desconfiança ali. E, de novo, o Diddy com aquela preocupação bem forte quanto ao assunto, né? E agora, ele diz que não duvida da culpa do Diddy e que faz questão de que o caso realmente seja reaberto e reinvestigado partindo dessa premissa, de que eles seriam envolvidos. Agora a gente vai mudar de assunto um pouco, vai falar sobre um depoimento que foi dado recentemente também por uma outra rapper chamada Tânia. Ela foi a um podcast contar sobre o que ela teria visto indo até um freak-off do Diddy, isso em 2018, e ela já tinha comentado algumas coisas sobre isso, mas em outras épocas, né? Tinha falado, inclusive, antes dele ser preso. Naquela época ninguém dava muita bola pra ela e tal, porque esse assunto do Diddy, ele era meio que conhecimento geral. Tipo assim, todo mundo sabe que lá rola alguma putazinha, tá ligado? Tipo, alguma coisa tá rolando por lá. Era assim que a galera vinha. Então, tipo, o que rola por lá? Aí vinham uns famosos que queriam se aparecer e inventavam. Eu fui lá e vi isso, eu fui lá e vi aquilo. E até agora eu imagino esses caras que foram pra poder se aparecer em algum momento e inventaram que estavam lá e às vezes nem estavam, e inventaram que viram o que não viram, pensando agora. Eu fui lá no Jimmy Fallon dar uma entrevista e falei que eu fui no Diddy antes e vi não sei quem pelado. E nunca pisou. E agora lá. eu posso ser chamado pra depor, porque isso nunca aconteceu. Então, tipo assim, é uma doideira isso. Porque até falam que as branquelas pode ter um pezinho, sim, né, de exploração da imagem do Diddy lá com o Latel, porque seria um cara da poderoso que estaria usando de um outro cara, que seria o DiCaprio. Né? O seria DiCaprio, lá e tal. Então, tipo, pode ser, realmente poderia ser. Pode ser que tenha um quê ali, né, de inspiração, porque era um assunto já conhecido. E ela foi até uma dessas festas, já tendo também uma noção do que era, né? E na experiência pessoal dela, ela falou que chegou às 4 horas da manhã, certo? Lá por lá. E quando ela chegou, já na entrada, ela teve que deixar o celular dela. Então, não tinha como tirar fotos por lá. Quem tinha essas fotos e quem tinha o controle das imagens que eram feitas lá, era só o Diddy. A casa era dividida em partes. Na primeira parte, já tinham pessoas nuas. Era um negócio quase que comum. Inclusive, muita gente falou que era comum terem festas onde era proibido usar qualquer coisa acima da calça. Então, você via os homens sem camisa e as mulheres com os seios de fora. Inclusive, com crianças por lá, que é o que a gente já viu outras pessoas falarem, certo? Em determinado momento, ela disse que essas partes vão evoluindo, vão piorando. E aí, quando ela chegou em uma
uma parte um pouco pior, um pouco mais adentro, né, da loucura que tá acontecendo, ela encontrou o Diddy e ele tava tendo relações sexuais com várias pessoas ali nesse local em aberto. O Diddy, então, teria no meio disso tudo ido falar com ela, prometendo mudar a carreira dela e a vida dela, e ela disse, então, que tava muito desconfortável, já queria sair dali, mas que ainda deu tempo dela ver a parte mais pesada do rolê, que era um corredor comprido, com vários quartos e portas abertas ali, né, parece um albergue daqueles dos filmes de terror, e que cada quarto tinha ali várias pessoas por dentro fazendo todo tipo de coisa, usando coisas que não deveria, ou então fazendo coisas que não pode fazer em público. Muitas pessoas famosas, inclusive. E aqui, em um dos quartos, ela viu crianças vestidas com uma roupinha lá do Japão, um traje chamado Harajuku, não sei se fala assim, Harajuku, certo? E essas crianças estavam atendendo os adultos que estavam no meio disso tudo, usando coisas e fazendo coisas, e crianças ali vestidas dessa forma. E agora, partindo para um novo tema de novo, a gente vai falar sobre o Eminem que atacou o Diddy novamente. Isso aconteceu nesse último domingo. O Eminem lançou ali uma versão deluxe com algumas músicas a mais, né, do álbum que ele lançou, que é A Morte do Slim Shady. E na nova versão da música Feel, ou Fuel, né, que a gente tá aqui no Brasil, Fuel. Ele novamente menciona o Diddy e ele falou o seguinte: a morte de Notorious Big foi o efeito dominó da execução de Tupac, como lenço de papel de quem eu devo limpar o cartão agora. Aqui, gente, ele tá falando que o efeito dominó seria o quê? O Notorious Big pagou, que era o amigo do Puff, por quem mandou matar Tupac, certo? Então, tipo assim, uma coisa levou a outra. E quem que fez isso? Aí ele depois cita no final, Puff, né? Que é o nome do Diddy pra galera do rap, que é dessa época aí, dos anos 90. Aí ele continua. Até que ele seja algemado pela polícia, culpado, será que ele vai se entregar? Caramba, ele nunca se entregou. Quem sabe todos os crimes que podem ter acontecido. Tipo, e ele fala de todas as pessoas que poderiam ter morrido nesse tempo, né? Então ele voltou a falar sobre o caso, a gente já fez um vídeo aqui no canal só sobre isso, mostrando pessoas que tinham falado sobre o Diddy em algum momento, e ele é um desses casos que já tinha citado mais de uma vez, né? E, inclusive, no último grande momento do Eminem, que a gente teve o grandioso mesmo, assim, que foi naquela treta com o Machine Gun Kelly, né? Que ele fez uma diss. No final da diss, ele fala do Diddy. No finalzinho, ele faz a ligação, né? E aí ele fala, eu sei o que você fez lá, tal, né? Ele fala, brincadeira, Diddy, não faça nada comigo e tal. Então, tipo assim, ele é um outro cara que também já sabia disso há um bom tempo. Sean Combs, o Diddy, está preso desde o dia 16 de setembro, quando já existiam fortes acusações contra ele. Desde então, essas acusações aumentaram consideravelmente e nos últimos dias, processos pesados foram abertos. Relatos sobre suposta violência sexual contra menor de idade, suposta tentativa de abuso contra empresário e mais. Bom, como eu falei ali na introdução, nos últimos dias o Diddy sofreu novas acusações, então não param nessas acusações. Nos outros vídeos a gente já trouxe praticamente em todas as atualizações que a gente trouxe, tiveram novas acusações sendo feitas contra ele, e esse não vai ser diferente. Então 7 novos processos foram abertos contra ele no domingo, lá em Nova York, e alguns, claro, chamaram a atenção. Segundo a CNN, dentro desses processos tem alegações de violência sexual, agressão e até encarceramento, e esses crimes, então, esses específicos que a gente está citando, teriam acontecido entre os anos de 2000 e 2022 em Nova York, Las Vegas e Los Angeles. E o caso que mais está repercutindo é um que teria acontecido no ano de 2000, quando ele teria violentado sexualmente uma menina de apenas 13 anos. Esse caso também teria o envolvimento de 2 famosos, e a gente sabe que famosos estão sendo citados aí a todo momento, né, em relação a ele. É um dos grandes pontos desse caso ter ficado tão grande pra mídia, é porque tem muitos famosos sendo envolvidos ou com evidências ou então com rumores, muitos rumores principalmente, mas nesse caso específico, né, supostamente, esses famosos participaram não como cúmplices, como a gente viu em outras histórias que estavam rolando por aí, mas sim como participantes ativos, né, participantes diretos do crime. Bom, segundo o relato, naquele dia específico estava acontecendo o VMA, que é o Video Music Awards da MTV, né, uma premiação muito famosa nos Estados Unidos e também fora dos Estados Unidos, e a vítima estava ali tentando conseguir o ingresso para entrar no evento. Então ela foi para a porta do evento que aconteceu lá em Nova York, onde ela teria então abordado várias limusines que iam chegando ali, porque tinham famosos nas limusines, né? Então ela pensava, alguém aqui vai conseguir um ingresso para mim, vai deixar que eu entre de alguma forma. Alguém vai me ajudar, né? Em uma das tentativas dela, então, o motorista de uma das limusines convidou ela para uma festa, no caso um after, né, depois do evento que ela estava querendo o ingresso, que teria acontecido na casa do Diddy. Esse motorista, inclusive, teria dito pra ela que o Diddy gostava de meninas mais novas e que ela encaixava no critério que ele procurava. Ele, então, não teria conseguido ingresso pra ela pro VMA, que é o que ela queria, mas teria falado, depois vai ter uma festa. Então, na verdade, aparece aqui, depois, né, nesse mesmo lugar, em tal horário, depois do evento, que ele mesmo ia levar ela pra lá, né, esse motorista. Então, ela, de fato, teria ido, e ao chegar na festa, né, nesse after do VMA, ela teria assinado um termo de confidencialidade, e lá dentro, já de início, teriam oferecido pra ela uma bebida, que já é um ponto aqui importante destacar, porque ela tinha apenas 13 anos, né? Então, independente do que
ocorresse depois, já seria uma coisa que não se pode fazer, né? Ela diz que essa bebida era uma mistura meio amarela e meio vermelha e que depois de apenas um copo que ela tomou, ela começou a se sentir tonta e com vertigem. E aí ela decidiu deitar num quarto vazio para descansar e não trancou a porta. Acontece que pouco depois teria então acontecido esse abuso. Segundo a vítima, uma celebridade masculina e uma feminina participaram do crime. Ela disse que foi violentada pelo homem, no caso, enquanto a mulher assistia, e depois teria sido abusada pelo Diddy enquanto os outros dois famosos estavam presentes. Ela também disse que o Diddy teria tentado forçar ela a fazer sexo oral nele, mas que ela conseguiu resistir ali ao agredir o pescoço dele e sair ali. Então ela pegou as roupas dela na mão, saiu do quarto ainda sem roupa mesmo, então andou nua pela casa e conseguiu ele encontrar uma saída, né? Quando ela encontrou a saída da festa, ela colocou a roupa de novo, foi até um posto de gasolina e nesse posto uma mulher percebeu que ela tava nervosa, tava ali, né, procurando alguma saída, né? Tava perdida de certa forma, teria passado, né, por uma situação absurda, né, supostamente, e permitiu então que ela usasse o telefone dela para ligar para alguém. Então a menina ligou pro pai dela, disse que tinha mentido o local que ela tava, que ela não tinha falado que ia numa festa, e pediu pra ele buscar ela. Depois desse caso, então, segundo o relato, né, a vítima teria entrado numa depressão severa que continua afetando a vida dela até os dias de hoje. E aqui tem outro ponto interessante pra gente destacar, que esse processo é um daqueles movidos pelo Tony Buzbee, que a gente trouxe aqui num vídeo falando sobre ele, sobre que é um advogado que tá ali com várias vítimas que chegaram, né, contatando ele pra abrir processos contra o Diddy, supostas vítimas, né? Então ele já deu bastante entrevista sobre isso, é um cara que tá realmente se posicionando como um grande personagem dentro dessa história, e dentro desse processo específico, né, desse caso que a gente está citando, um trecho diz o seguinte: a longa história de violência de Combs contra mulheres estabelece inequivocadamente que suas ações são motivadas pelo gênero, tanto homens quanto mulheres. Combs tem um profundo desprezo pelas mulheres e um desejo de dominar menores e outros homens. Sua conduta mostra uma longa prática de difamar, derrotar e tentar humilhar homens, mulheres e crianças. Suas práticas e desejos são diferentes para homens, mulheres e crianças, mas suas ações são inequivocadamente motivadas pelo gênero e idade específicos das vítimas. Então aqui dá pra ver que em cada processo a parte ali que tá acusando tá usando bastante também do histórico do Diddy, né? Não tá falando só do caso específico, assim, só isso aconteceu e pronto. Tá citando bastante tudo que estão falando dele já, né? Os outros crimes que ele já teria cometido, supostamente, ou inclusive atos que a gente já sabe que ele fez, como por exemplo... mais detalhes, né? Como, por exemplo, a agressão que ele tem contra a ex-namorada, né, a Cassie, então que é uma coisa que tem vídeo, tem ele confirmando, isso é uma coisa que a gente pode falar como 100% verdadeiro, né, ao contrário de algumas outras coisas que a gente fala aqui como suposição. Então dá pra ver que esses processos estão usando também do histórico do Diddy, de toda a imagem que tá sendo criada em volta dele, para, claro, criar mais peso, né, para as palavras, para esses relatos. E esse processo também não está acusando apenas o Diddy como pessoa física, né, também está acusando empresas, então pessoas jurídicas ali, né, organizações, entidades, que é algo que o próprio advogado falou que faria, né, ele disse que iria atrás de empresas e entidades que influenciaram ou então foram coniventes com crimes cometidos pelo Diddy. Então ali a acusação aponta como o evento ali, aquela festa era relacionada com empresas do Diddy, né, com empresas que ele tinha. Eles tentam ali mostrar que as empresas, na verdade, funcionavam de uma forma que fazia parte de todo esse esquema que ele montava, né, para cometer esses crimes que ele supostamente cometia. E outro ponto que dá para destacar também, que esse é um relato envolvendo menor de idade, que é uma coisa diferente, porque assim, a gente sabe que já tinha ali alguns rumores sobre envolvimentos de jovens, esse tipo de coisa, e principalmente do ponto de vista de especulação mesmo, até agora, muitas coisas, mas agora é uma acusação oficial sendo feita contra o Diddy, de uma pessoa que tinha 13 anos na data do suposto crime, e aí isso pode mudar muita coisa pra defesa dele, porque até agora eles estavam se baseando muito naquilo de falar que relações com as pessoas que acusavam tinham sido consensuais, então eles estavam se baseando muito nisso, né, de que, se teve uma relação com essa pessoa, foi consensual, e no caso com uma pessoa que teria 13 anos, não importa, né, se fosse consensual ou não, seria um crime de qualquer forma, então isso também pode trazer um novo desafio aí pra defesa do Diddy. Bom, outro desses processos que foram abertos no domingo traz relatos de uma festa de 2022 que tinha também a presença de várias celebridades. Segundo o New York Post, a acusação diz que durante a festa o Diddy chamou um empresário do ramo de carros de luxo para um encontro particular em seu escritório e chegando lá ele teria começado a tirar a roupa. O processo diz que o Diddy continuou a se aproximar e depois agarrou os genitais do demandante, no caso o empresário, através de suas calças, apertando-os de maneira áspera e sexual. Bom, o empresário nesse momento teria congelado, né, segundo consta no processo, porque ele não estava esperando aquilo e não sabia como reagir, só que aí então nesse momento um atleta profissional muito famoso teria entrado nessa sala e
teria interrompido ali, né, os atos que o Diddy faria. A vítima então teria aproveitado esse momento que esse atleta teria entrado pra parar o Diddy pra fugir ali, né? Então teria deixado a sala correndo ali e voltado pra festa. E só pra gente citar também outros desses processos recentes que foram abertos, né? Tem uma mulher que disse que foi drogada e abusada pelo Diddy em um evento em Las Vegas em 2014. Tem também outra mulher que alega a mesma coisa, né? No caso que ela foi drogada e abusada pelo Diddy em uma festa, só que em Nova York em 2022. E também um homem que teria sido abusado sexualmente repetidamente pelo Diddy e também por outros, incluindo uma celebridade em uma festa depois de uma premiação em Los Angeles. Bom, outra notícia relacionada ao caso que saiu também essa semana foi que os filhos do Diddy fizeram um pronunciamento sobre o pai. Então, nessa terça-feira, eles fizeram ali um post conjunto ali no Instagram, uma declaração conjunta, né? 6 dos 7 filhos dele assinaram essa declaração. O Quincy, de 33 anos, o Justin, de 30, o Christian, de 26, o Chance, de 18, e as gêmeas Jessie e Delilah, de 17. A outra filha dele, que é a caçula, Love, né, de 2 anos, ela aparece na foto da publicação, então provavelmente não assinou porque é uma criança, né, um bebê ainda, mas ela tá ali na foto. Quem aparece também é a mãe da Love, a Dana Train, e a mãe do Diddy, a Janice Combs, além, claro, do próprio Diddy. Então é uma foto ali da família reunida, né, pra mostrar que eles estão unidos, e na legenda ali eles disseram que as notícias recentes devastaram a família e que muitos estão julgando tanto o Diddy como a família com base em acusações, teorias da conspiração e narrativas falsas. Eles disseram o seguinte sobre o Diddy: estamos unidos, apoiando você em cada passo do caminho. Nós nos apegamos à verdade, sabendo que ela prevalecerá e nada quebrará a força da nossa família. Sentimos sua falta e te amamos, pai. E ainda sobre isso, o TMZ, né, que é um portal muito famoso lá nos Estados Unidos, que traz muita coisa sobre o caso do Diddy, né, um portal desses que lidam com fofoca, mas também tem muita informação que é real, que chega lá, né. O site diz que recebeu a informação de que os filhos decidiram voluntariamente fazer essa declaração. Esse é um ponto importante porque as pessoas podiam se perguntar, né, talvez, isso aí foi coisa, a defesa pressionando, planejado assim, né? Já, né, uma coisa envolvendo, às vezes, uma coisa maior, mas, segundo o que o TMZ recebeu, teria sido realmente uma vontade dos filhos de mostrar que eles estão do lado do pai deles. Outra pessoa que se pronunciou, e na verdade não surpreende muito, é o 50 Cent, né, que a gente já falou aqui algumas vezes, que é um dos famosos aí, uma das pessoas importantes que mais tem falado sobre o Diddy, não só agora, mas na verdade ao longo de muitos anos, né, há muito tempo atrás ele já falava, então ele voltou a falar sobre o caso em uma entrevista que ele deu à revista People. Ele disse que ele tentou usar a sua voz através da música e das redes sociais para divulgar os supostos abusos que ocorriam nas festas do Diddy. E falou o seguinte: parece que estou fazendo coisas extremamente ultrajantes, mas não estou. Na verdade, estou apenas falando o que venho dizendo há 10 anos. Ele disse também que ele estava apenas dando a visão dele quando falava dessas coisas, porque ele sempre ficou longe dessas coisas, né? Ele disse o seguinte: agora, isso está se tornando mais evidente nas notícias com as coisas do Puff. Mas, fora isso, eu fico tipo, cara, é só a minha perspectiva, porque fiquei longe dessas coisas o tempo todo, porque esse não é o meu estilo. Bom, e o 50 Cent, né, além de ter falado já muita coisa sobre o Diddy, a gente tem um vídeo falando só disso aqui, né, sobre como o 50 Cent e o Eminem também já falaram várias coisas sobre o Diddy. O Eminem mais nas músicas, mas o 50 Cent já em entrevistas, em rede social, já falou muito. Públicas, né? Declarações públicas mesmo, ele nunca escondeu, né, algumas coisas que ele tinha contra o Diddy e algumas acusações. Ele disse que coleta material sobre o Diddy há muito tempo e que então vai fazer um documentário, né, um documentário que ainda não tem data para ser lançado, mas ele já foi comprado pela Netflix depois de uma guerra ali que teve entre várias plataformas, né, para ver quem ia conseguir transmitir esse documentário, que com certeza vai dar muita audiência. Então ele também falou que o lucro do documentário vai ser revertido para pessoas que foram vítimas de abuso e disse que tem ali realmente imagens bem fortes sobre tudo envolvendo o Diddy e tem relatos também fortes sobre supostas vítimas que foram silenciadas por muitos anos. Bom, e pra fechar esse vídeo, a gente vai trazer aqui um relato sobre um relacionamento que o Diddy teve, um dos relacionamentos mais famosos que ele teve, que foi com a Kim Porter. Ele e a Kim Porter tiveram um relacionamento com várias idas e vindas, então é até difícil falar de data, porque eles já namoraram, separaram, tiveram muitas, né, términos e retornos. Eles começaram a se relacionar lá na década de 90, ainda quando a Kim foi a primeira secretária do Diddy lá na Uptown Records, né, a entrada do Diddy pro mundo da música. Depois eles terminaram, o Diddy também namorou a J.Lo, né, Jennifer Lopez, como a gente já citou aqui também em outros vídeos, e em 2003 voltaram a se relacionar. Eles tiveram 3 filhos e muitas situações polêmicas, a gente vai destacar aqui uma delas que é, como a gente falou, uma situação aqui que não teve talvez tanto destaque que a gente tá trazendo nesse vídeo. Essa situação aconteceu no ano de 2005, quando em determinado dia, os dois começaram uma briga em uma madrugada e de manhã a Kim teria assustado os funcionários com gritos muito altos. Bom, os rumores então indicam que logo que essa briga acabou, o
Jiri teria mandado buscar um cirurgião plástico na Suíça, uma pessoa de confiança dele, e que nos dias seguintes a Kim evitou aparecer em público e, segundo as poucas pessoas que viram ela nesse período, ela estava com um curativo no nariz. A explicação ali que eles decidiram usar, né, é de que seria que ela teria quebrado o nariz depois de bater com a cabeça em uma mesa, mas muita gente acredita que o Jiri pode ter agredido ela, já que a gente sabe, inclusive, que tem pelo menos um caso de agressão contra a mulher confirmado, né, que é esse que a gente falou, que é contra a Cassie, a Cassandra Ventura, que é a ex-namorada do Jiri também. Então, esse caso, como é confirmado, ele acaba dando uma... Não significa que os outros casos são verdadeiros, né, mas ele dá um peso maior para a acusação, né. Então, tipo, o rumor deixa de ser só um rumor vazio e o rumor ganha um pouco mais de peso. Então, esse é um desses rumores que a gente também tá trazendo aqui. E todo o relacionamento com a Kim, na verdade, é cheio de polêmicas. Ela que, inclusive, faleceu em 2018 e o óbito dela também é cheio de teorias, né? Ela faleceu oficialmente por uma pneumonia, mas muita gente também não acredita nisso e há quem fale que foi ali uma execução por ordens do próprio Jiri. A Kim tava prestes a lançar um livro contando a história dela, onde ela supostamente revelaria muita coisa sobre o próprio Jiri e assim, meio que do nada, né, pras pessoas. Ela é uma pessoa que não tinha problema de saúde antes, tal, então era uma pessoa que não era aquela pessoa que você espera que esteja próxima de sofrer com uma doença e falecer com uma doença, muito menos. Então ela ter aparecido sem vida da forma que apareceu levantou muitos questionamentos. Então o óbito dela oficialmente foi por pneumonia. A gente não pode falar aqui também que foi isso que os rumores estão trazendo, né? Mas a gente está trazendo esse outro lado e esses rumores também indicam que análises encontraram substâncias tóxicas no corpo dela que poderiam ter levado ao óbito. Bom, e recentemente foi publicado por um suposto amigo da Kim o que seria o primeiro manuscrito do livro. Então, antes de falecer, ela teria deixado esse manuscrito num computador ali que esse amigo teria acesso e ele teria decidido publicar agora. Só que esse livro, na verdade, a família da Kim negou publicamente que ela tem escrito e diz que qualquer um que afirme que tem um manuscrito desse livro tá fazendo isso de forma enganosa. Isso é importante a gente citar porque esse livro não ficou, na verdade, assim, algumas pessoas foram ler. Na verdade, a Amazon tava vendendo ele e o livro chegou a ser o best-seller, então o mais vendido do site por alguns dias. Então é um livro que tava já repercutindo muito também e tinha acusações bem fortes ali, envolvendo famosos, inclusive. Então a Amazon removeu do catálogo o livro depois das afirmações da família da Kim. Então é um livro que a gente, por enquanto, tem que tratar como uma coisa falsa, né? Não sei que mais pra frente surja alguma coisa mais concreta. Esse foi o vídeo de hoje então, e se você puder, deixe seu like e se inscreva no canal. Valeu!